Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos à segunda parte da entrevista com o Ultra Psycho. Muitas histórias na primeira, mas tenho quase a certeza que na segunda vão haver ainda mais histórias, se calhar ainda com mais sumo, se é que é possível. Ultra, mais uma vez, pá, brigadão por teres aceitado o convite, por estares aqui. Eu é que agradeço. E vamos embora, vamos a isto. Portanto, nós tínhamos ficado em 2008. E em 2008 é exatamente o ano e o mês, em maio de 2008, que a APW vai fazer um show aos Açores, a Ponta Delgada. Recordas-te com toda a certeza, não é? Com toda a certeza. Fala-me desse show. Como é que o show acontece? Falas-me das coisas, lembro-me logo de histórias. Então, mas Das mil só posso contar uma ou duas. Ora, show dos Açores. Isso. Antes do show, nós fomos gravar promos, mas curiosamente as promos não eram para este show. Ok. As promos eram para o Impacto Total, mas foram gravadas nos Açores, meses depois. E depois a ideia era incluir aquilo em vídeo para dar a impressão que aquilo tinha sido antes do Impacto Total. Ok. Ora, no Impacto Total eu lutei na noite número 1 com o Dynamite num combate merda, na segunda noite com o Hardcore num combate que eu gostei. E então eu gravei promos nesse dia, uma a falar do meu adversário, que ia ser o Dynamite, já tinha sido, e outra que era o Hardcore. Ok. A do Hardcore foi uma coisa assim normal. Olha, a Xana viu essa prova e diz que gostou muito. Ok. Com o Dynamite, chega lá uma parte, e eu já sabia que isto ia acontecer, ocorreu-me dizer uma coisa. E eu já sabia, eu fiz de propósito, foi uma espécie de rip que eu fiz. E eu, a uma dada altura, digo assim: o Dynamite não tem pavio para mim, uma coisa assim, tem o pavio curto mais para mim, não sei o quê. E eles lá desataram-se a rir em silêncio, eu estava a vê-los, e quando a promo acaba, o Axel explode, começa-se para lá a rir: o Dynamite tem o pavio curto para mim, começa-se a rir, pronto. Foi assim. Sexual innuendo. Sim, mas eu fiz de propósito, eu sabia que era mesmo, eu estava a tentar fazer com que eles se rissem, e aí foi mesmo propósito. Em relação ao combate em si, aí foi o rematch contra o Hardcore. Ok. Também aconteceu uma coisa curiosa neste combate. No primeiro foi um combate do Impacto Total na Praça de Torres, uma coisa normal, certo. Não teve incidentes. Foi um bom combate, dos meus favoritos se calhar, mas de incidentes assim para contar, como temos aquele limite de tempo, tenho de... Ok, sim. Mais vale, sim. Sim. E então, o que é que aconteceu de curioso neste segundo combate? O primeiro combate teve uma estrutura muito normal. Ok. Aquela estrutura clássica do Big Guy Heel contra o Babyface mais maneirinho. Okay. E o Babyface faz aquelas fintas técnicas e o gajo, quando apanha com a força, destrói, faz o hit, há ali uns soap spots. Foi uma coisa muito normal. Depois teve uma run-in no fim, porque eles formaram uma stable que era o pod, que era, como é que eles se chamavam? Calma agora a falhar, não tenho tempo de pensar. Era o pod, era o Hardcore e era o Águia Negra, vestido com o fato do corvo. Eu não sei se ele falou cá disto. Olha, não me recordo. Mas eu acho que até nem falou. Não, eu também isto foi uma jab que o Axel resolveu mandar ao corvo, porque eles na altura não se davam. Muito bem. Sim, então, o corvo falou da relação. O Axel, eu acho que foi quem... Não foi quem criou o corvo. O corvo foi o próprio corvo que coisa, e o Axel aproveitou disso. Mas o Axel criou muitas gimmicks que eram imitações da WWF da altura. Muito bem. Mas o Axel tinha o fato do corvo. Que o corvo usou para as photoshoots da FPW do Axel e essas coisas. E então decidiu usar o fato, vestiu um gajo que a gente tinha a treinar na nossa escola. Lá nos Olivais, estás a ver? Já na APW nos Olivais, ok. Pegou num gajo super, mega, hiper, ultra green. Ok. Vestiu-lhe o fato, chamou-lhe o Águia Negra, que era mesmo para gozar. Era uma paródia. Era mesmo rib. Era uma rib, exatamente. Ou corvo, não é? Sim, era aquelas ribs com malícia, digamos assim. E fizeram ali aquela stable dos gajos do Dark Side e não sei o quê. No segundo combate, então, há o rematch. Já havia a stable estabelecida. Eu estava tipo a feudar com a stable. E a gente aí ia fazer uma coisa diferente. Como o primeiro combate tinha seguido aquela estrutura normal, para o rematch eu pensei assim, eu pensava que em quase todos os meus combates, não era por egocentrismo, mas eu pensava, tinha esta tendência de que ainda semanas antes eu começava a pensar no que é que queria fazer,
dizia às pessoas com quem ia trabalhar, eles geralmente concordavam, achavam meias ideias. Ok. Então a maior parte das coisas que aconteciam nos meus combates eram as minhas ideias. E eu neste pensei nisto e o Art Gore concordou. O gajo vai falhar qualquer coisa, vai ficar à rasca da perna, eu vou-lhe trabalhar a perna para ser um bocadinho diferente do outro. Muito Então bem, vou sim. dominar um bocadinho mais do que no outro match. Ele vai tentar os golpes de força, mas como está com a perna magoada, eu continuo feito Sim, chacal ou tipo Sem hiena, trabalhar a perna. pimba, a aproveitar-me, feito a butre. Ok. E então foi o que começámos a fazer. Eu comecei a castigar a perna, logo praticamente no início, porque ele falhou lá qualquer coisa que eu não me lembro, e eu pumba. E nisto o David, que era o árbitro, David Francisco, que era o árbitro, nessa altura ele era Sim. maioritariamente árbitro. E ele tinha um auricular, tipo WWE, e o Axel ia-lhe dizendo merdas. E o David vira-se para mim e diz assim: vai à corda, Ok. faz qualquer coisa da corda. Muito bem. E eu fiquei assim: what the fuck? Era o início do combate. Ok, ainda. Eu sim. estava a querer seguir Sim. aquele combate, eu estava a querer Teu seguir plano. o meu plano, a minha psicologia, o meu storytelling. Sim. O Axel meteu na cabeça que eu tinha que fazer uma coisa mais espetacular, aquelas manias do Já- Iron já- Flying, do Cruiserweight, sempre foi assim. Já no combate, né? Já E o David vira-se e eu fiquei, mas Ok. fiz. Ok, muito bem. O que é que eu fiz? Subi à corda, fiz um leg drop Certo. da corda para a perna dele, que era o que eu Isso, estava a estava-se trabalhar. Era a trabalhar. única Sim, coisa sim, ali sim. que fazia Sim, sentido. sim. Bem pensado, sim. Foi a minha coisa mais flying que me ocorreu Sim. ali no momento e que não se ia desenquadrar do Sim, combate que eu estava a É bem fazer. pensado, sim. Mas é pá, isto não faz sentido nenhum. O Axel pôr-se a dar palpites e. Bem, mas como continuou a trabalhar a perna, pronto, sim. Percebes? Acho que não estraga. Sim, vá. mas não estava nos meus. Não estraga, mas o Axel não me disse. Vai à corda e faz qualquer coisa para continuar a trabalhar a perna dele. Queria pois, que eu fizesse uma sim, merda sim. da corda. Um bailado qualquer. Um bailado, não é? Sim. exatamente. Ok. Tipo máximo também. Lá Ok. está, que também era Sim. essas coisas. Mas isso é o pensamento do promoter que pronto, quer ver a ação voadora Mas, nos seus combates. mas o combate Certo? não tinha tido nem 5 minutos ainda. Sim, Foi eu no percebo. início. Sim, eu percebo. Mas isto é quase outro Não, mindset, estás a ver? Não é o mindset do lutador, é o mindset do promoter que se calhar quer ver outra coisa. Percebes? Mas sim, mas Bem, chega. eu sou o primeiro a dizer, e quando eu fazia vídeos já disse, o promotor manda. Ok. Quem não quer fazer, não faz, vá-se embora. Sim, Foi o que eu sim, fiz sim, muitas sim, vezes sim, quando eu sim. não concordava. Claro, sim. Foi aconteceu pai 2 vezes pelo menos. Ok. Porque eu acho bem que seja assim. Se a gente não concorda, Pois é, não Quem não estás está bem bem nunca, com- ora, sim, está. exatamente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. mas epá, quando o promotor não sabe o que está a pedir, quando está a pedir uma coisa que não faz sentido, a gente também fica assim, tipo. Eu percebo, sim, what the sim. fuck? Eu percebo, estava-te só a dar este input. Mas pronto, eu acho que esta história é importante. Estou aqui a tentar demonstrar que esta é a mentalidade que o Axel Claro. sempre Ok, teve, ok. desde sempre, estás a ver? Ok. Ah, Sim, não, e é, mas isso não é necessariamente, para o Axel isso não é negativo, estás a ver? Percebes? Para o lutador eu acredito que seja, percebes? porque está-nos a atrapalhar aquilo que a gente pensou. Sim, E pronto. o combate é nosso, percebes? Mas a promotora é O dele, promotor- só que ele pensa a promotora Mas é o minha, promotor, se estás a quer ver? coisas, diga antes do sim, combate. Eu concordo quero contigo, isto, sim, isto, também isto, concordo isto. contigo. E o resto é à vossa vontade. Sim, sim, Ninguém sim, me disse nada. Ok, eu aí concordo contigo, E sem dúvida. começou a dizer pelo auricular para me pôr a fazer coisas Claro. que não estavam, que eu Claro, não tinha claro. em mente de fazer, e ainda por cima ali naquele Pois, momento, no menos momento, sentido claro, ainda fazia. sim. Muito bem, sim. Pronto, percebes? Sim, sim, eu por aí percebo o que Eu estás- lembrei-me estás a agora dizer. deste. Ok, olha, e portanto, a WX World Stars of Wrestling, porque isto era um combate ainda da APW. Sim. Portanto, a World Stars of Wrestling chega em setembro de 2008 e tu estreias no Rumble for the Gold, que foi uma Battle Royale com o Johnny Legend, com o Shannon Moore, com o Jody Fleisch, com grandes nomes, diria eu, do wrestling europeu, principalmente da altura. Recordas-te disto? Eu recordo, claro que recordo. Sim. Estava lá a Sunny também. Ok, É o que Sunny. mais me Muito recordo. bem, acredito que seja Por a várias Sunny. razões. Ora, Não é só por um par de razões. Ok, é sim. por mais ok, razões até. Certo. Antes disso, eu. A merda do tempo. Mas temos que ter tempo, senão isto não Sim, dá. eu sei. Então eu vou esquecer, faz-te conta que eu não fiz de staff em Espanha e que não tenho milhões de histórias Ok, sobre sim. Porque senão tínhamos de ficar aqui um dia, não é? Que não eram 6 horas, eram tipo Mas, 12 horas ou Não dá algo do mesmo. género. Ora, isto vou ter que contar numa Impossível, oportunidade. sim. Então Impossível. faz conta. Pronto, o staff não interessa. Só Ok. interessa quando eu era lutador. Sim, o lutador, Pronto. mais vale, exatamente, concordo. Então, da WSW, Uhum. eu estou um dia no meu trabalho da altura, eu estava a esta altura a trabalhar na ADSE, Ok, muito bem. através da empresa da Rosa Grill, com certeza que já ouviram falar. Ok. Estava.
quem passava os cheques era a empresa dela, Uhum. mas eu estava escalado, digamos assim, a trabalhar na DSE, Ok. a fazer lá trabalhos de arquivos e coisas assim. E liga-me o Axel e diz: agora vou criar uma coisa, já estou a falar. Pronto, sempre aquele entusiasmo todo, como que é que me tinha ligado. Mas nem interessa. Ok. Isto vai ser uma coisa muito boa, vai ser uma liga. Esquece agora, a APW vai fazer parte da WSW, que por sua vez, isto vai ser uma liga que vai ser a World Stars of Wrestling, que vai ser uma liga de promotores, a APW é só amarela. Bullshit. Ok. Processem-me se quiserem, mas é o nome que isto tem, era bullshit. Ok. Não foi nada disto que aconteceu. WSW era outro nome para a APW, controlada pelo Axel, porque era o Axel que controlava a APW na altura. Muito E bem. decidiu que queria ter ainda mais poder. E melhor que ter mais poder, não há. Ou seja, o melhor que ele fez, o que ele arranjou foi mudar, pôr um nome à vontade dele, Sim. um nome mais internacional. Pronto, isto até, se calhar até faz o seu Se sentido. faz, não é? Porque senão continuava a ser a APW, não é? Portanto... E a ideia era que o primeiro show, eu lembro-me disto, fosse em Espanha. Ok. E então aí já fazia sentido falar na World Tour. Sim, aí já faria Que, sentido. assim, nunca fez sentido falar em World Tour, Sim. porque nunca aconteceu World Tour. Sim. Mas o primeiro show era mais uma Iberian Tour. Mas Ok. era para ser em Espanha, junto à fronteira. E depois Ok. o outro é que era para ser onde foi. Muito bem. Mas o de Espanha foi cancelado, o outro acabou por ser o primeiro show da WSW. Mas não era KPW com outro nome. Certo, sim. Essa Mas é a com verdade. estrelas internacionais. Mas a com verdade é essa. mais estrelas. Mas a APW também teve. Sim, sim, também teve os impactos totais, claro, também tinha sim, estrelas também internacionais. tinha, é verdade. Sim, sim. E mesmo o show dos motards também teve isso. Sim, sim, Teve o sim, Shamus. sim. Sem dúvida, sem A dúvida. gente é que saltou isso porque não dá Ok. para falar de Sim, tudo, sim. infelizmente. Isso. Então nesse show, primeiro, claro, fiz o mesmo que o que já era da praxe, Battle Royale. Essa Battle Royale tinha, ao menos tinha uma storyline, não era daquelas que nos atiravam Sim. lá para dentro. É. A storyline dessa Battle Royale, e na qual eu estou largamente envolvido, eu não estou a dizer que fui eu que tive a ideia, estou a dizer que eu, Claro. a minha personagem, estava nessa storyline. Claro. Foi o seguinte, Battle Royale era, a Sunny vinha cá, andava a fazer scouting, estás Ok. a ver? Queria um gajo para ser o protegido, para ela oferecer os seus serviços de manager. Esta era a storyline. Ok. E então fez uma Battle Royale que era para que ela ficasse ali feita olheira, quem é que é o gajo assim mais Fazer fixe. scouting. Precisamente, para ver. Então a Battle Royale, mas acho que, não sei se a Battle Royale tinha mais algum... Sim. Os dois últimos, também era outra storyline, os Ok. dois últimos, foi o Shannon Moore e acho que foi o Legend. E o Johnny, eu acho que foi o Foi? Legend, sim. Eu não tenho aqui, mas recordo-me que acho que foi o Johnny Legend, sim. Eles, exatamente, os dois últimos, E ele defrontavam-se pelo está no Era, no main event. no main event, Sim. pronto. Mas a side storyline era esta da Sunny, que ela Ok. estava lá na Ok. mesa dos comentadores, Isso. do timekeeper e não sei o quê, e ela estava lá a ver para fazer scouting. Ok. E ninguém me disse para eu fazer isto, mas ela depois ia aparecer no meu combate contra o Iceborg, Ok. porque no final ela ia ficar manager do Iceborg. Ah, muito bem. Ok. Era quem ela ia escolher. Ok. Mas nessa altura ela não se pronunciou. Ok. Mas eu, quando fui eliminado, eu fiz uma coisa que achei por bem porque fazia sentido. Eu vou fazer isto, ela vai aparecer durante o meu combate e isto pode dar a ideia às pessoas de que se calhar ela vai escolher aquilo. Ok. Eu chego ao pé dela e começo a fazer os jumping jacks, os star jumps ou Isso. jumping Ok. jacks, ou lá como é que se chama, Ok. como ao Chris Candido, que era o skip na altura, como ele fazia na Ok. WWF, Ok. quando era um body Está donor. bem, ok. E ela, no fim, quando nos bastidores, ela disse: até fizeste aquilo Sim. um bocadinho. Ok. Ela Apanhou logo. a cena Sim, logo, sim, topou sim, logo a cena. Sim. E até achou piada que Ok. eu não me ter lembrado disso, ficou a perceber que Sim. eu I knew my shit, estás a Claro, ver? claro. E ela, fizeste aquilo, achei piada, disse-me Ok. isso. Ela disse-me isso depois nos bastidores. E então, quando foi o combate, na Battle Royale eu ia ficando cego, praticamente de um olho. Sim. Basicamente, porque havia lá um gajo, um alemão, que era o Eric Schwartz. Que era Agora um- short, sim. Sim. O gajo, eu nem a vi, eu só senti assim, pá, uma O gajo também era um cotovelada. matacão. O nome era um grande Mas matacão. ele sim. dá-me uma cotovelada, enchei no olho, Ok. eu começo a ver estrelas mesmo. Sim, sim, literalmente. claro, então, claro. Ele percebeu que tinha acontecido aquilo, Claro. sempre a pedir desculpa, coisa, desculpa lá, e eu, não é E pronto. é cego, não é? Já Sério? Já está. Claro. Foi mais ou menos como no combate do genérico, mas ao contrário. Ok. Já aí vamos. É, já aí vamos, sim.
Ele eliminou-me, eu fiz o jumping jacks, se calhar com o olho fechado, não sei. Ok. E então depois no combate do Iceborg, que foi um combate que eu adorei. Certo. Os meus combates com o Iceborg adorei os dois. E isto é uma coisa que eu tenho de falar isto, haja tempo não haja, vou ter de Então vá. dizer. Eu não compreendo como é que, quando se fala aí, porque muitas vezes manda-se aí para o ar listas de melhores lutadores da história do wrestling português, como é que o nome do Iceborg não vem à baila? Ok. Eu acho que nem é não vir à baila mais vezes. Eu acho que o nome dele não vem à baila nunca. Sim, eu acho que é um bocadinho porque ele depois deixou completamente o business. Depois Quer deixou, dizer, mas esteve sim, no business. Teve, claro, sim, sim. Eu listas Eu do também melhor de sempre, deixei, essas nunca vi, mas... Estou aqui hoje, pronto. Claro, não, Estás a ver? claro, sim, sim. Não claro, é para as sim, pessoas sim, terem sim. deixado porque não têm história para contar. Não, sim, sim, eu estou a dizer é porque é que não, se calhar não se ouve tanto falar dele. Eu acho que teve, se ele continuasse ainda como o Tony, por exemplo, o Tony não está no business, mas toda a ainda é o gente- presidente e da com razão. APW, ainda E percebes dizem que é um dos ainda... melhores e com razão. E Certo. falando em Tony, aqui nem o Tony concorda comigo. Ok. O Tony, pelo que eu percebi, tem uma filosofia muito semelhante à minha. Mas nesta questão de eu achar que o Iceborg é um dos melhores, eu punha mesmo no top 3. Ok, Os ok. melhores lutadores que Portugal já viu. Ok. O Gordito põe nos treinadores e o Iceborg põe nos performers mesmo. Ok. Mas esta nem o Tony concorda comigo. Ele torce o nariz, Ok. não percebe. É. Olha, eu não percebo é como é que não o incluem. Ok. Porque ele era, pá, tinha acting skills excelentes, sabia o que estava a fazer, tinha carisma. Ok. Na altura, depois, claro, que meteu a banda gástrica, ficou diferente. Na altura, tinha aquela figura Sim, sim. que mais ninguém tinha, era Claro. super Em original. Portugal, por exemplo, era Exato. realmente único, basicamente. Era único. E outra coisa que é muito importante, se calhar o mais importante de tudo, era super seguro no ringue. Ninguém diria. Ok, sim. Não era Os daqueles... combates eram uma night off com ele, no ringue. Pelo menos comigo foi assim. Eu não sei qual é a experiência que as outras pessoas têm. Ok. Comigo, nos dois combates singulares, ainda tive outros em time, em tag team. Combates onde eu tive com ele, Ok. era uma night off mesmo. Ok. E os combates faziam sentido, ele percebia do business, ele dava ideias. Aí está combates em que eu dava as minhas ideias e não eram só maioritariamente as minhas ideias que eram aproveitadas, era 50-50, porque ele também tinha muito boas ideias. A gente jogava ali com o bolo, a sopa toda, mexíamos Muito aquilo tudo e fazíamos combates bons. Ok. Este combate foi bom, então depois surge a Sunny e a storyline ela ia dar a entender que, por causa de eu ter que me ia escolher a mim, Isso. o Iceborg assustava. Ok. Houve uma altura que ele estava fora do ringue, ela também. O Iceborg assustou. Aliás, eu também rebolei para fora do ringue e ela vem-me verificar se eu estava bem. E o Iceborg fez tipo bu. Ela assusta-se. E ela assusta-se, começa a correr. E eu vou. Aí mudámos de papel. Eu fui ver. Eu é que fui ver. Então tu estás bem. E ela, e de repente, prega-me um bufete. Ela própria. Bem visto. É o aquele. Ele está ali. Bem visto. Pimba! Bem, mas deu-me um E o bufete. Iceborg ganha-te. Depois isto sim, ele rebola para dentro do ringue, show que se leva, Sim. 1, 2, 3. Yeah. Ainda hoje sinto a bufetada. Ok, mesmo um lambadão. A sério. Eu já levei dois Não é? lambadores na vida, os dois de mulheres. Ok. Este foi um, o outro foi da Afrodite na MLW. Ok, Foi muito muito bem. semelhante a este, ainda hoje sinto. Muito Ela bem. ficou cheia de problemas de consciência. Mas pronto, é aquele lambadão. Mas já, acho que já passou. Ok, olha, portanto isto ainda era em 2008. Outra coisa só. Diz. Nós não O vamos sair daqui O hoje. Duarte frustração. Ela Sim. quando deu a bufetada abriu o sutiã. Ok. Ai, Eu abro o sutiã sem tocar neles, espetáculo. Olha, 2008, passamos para 2009. Famoso combate frente ao El Genérico, frente ao Sami Zayn, portanto, para quem possa não se recordar. Jesus, outra vez. Frente ao Sami Zayn, no Impacto Total 3, em Gondomar. E, portanto, tu sabes que há uma história, entre aspas, no Wrestling Nacional, relacionada com este match que tem a ver com o dive do El Genérico. Antes de mais, o que é que tens a dizer sobre o combate em si, não só sobre este mito? Mito, que eu não sei se é mito, portanto, sobre esta situação. Aí não é. Ok, já me veio Sim, dizer. aí eu vou Ok. falar detalhadamente. Então acho vá, então vamos começar. que vai. é importante. Isso. Esse combate. O combate não foi mau, também não foi nada de especial. Ok. O que está na net é clipes, não está o combate todo. Eu tenho o combate todo, eu já vi o combate todo. E sim, o problema aí foi de que depois dessa dive eu apaguei. Ok. E aí comecei eu a pedir desculpa o tempo todo e ele... Durante o combate? Sim. Durante o combate? E eu, I'm sorry man. Tá bem, vá, continua. E depois ele deu-me um raspanete no fim. Ok. Curiosamente, não foi por causa do dive. Muito bem. Mas, portanto, só para Eu esclarecer já quem vou está lá em casa. eu já vou. Mas só para dizer, o raspanete que ele me deu, Uhum.
Não foi pelo dive em si, foi porque eu depois apaguei. Fiquei ali concentrado no dive, a pensar no que tinha acontecido, em vez de me preocupar com O resto do combate. com o resto do combate. E foi aí que ele deu-me na cabeça por causa disso. Nem foi o dive em si. Ok. O dive, essa é uma história tão dramatizada. Certo. Tão... É um dive, não é? Foi um dive. O que é que aconteceu? Ok. O combate, ele montou o combate todo. Porque ele é outro que... E já, eu sei que o próprio... Acho que o Chris Jericho já se queixou do mesmo. Que o Sami Zayn é assim. Combina tudo. Tem que ser tudo spot a spot. E eu não consigo funcionar assim. Tentei naquele início, como expliquei. Não funciona. Ok. Não consigo funcionar. E quase ninguém consegue. Portanto, Ok. não é vergonha nenhuma. Sim, sim. Eu até acho mal que se façam combates assim. Pois sim. Depois dá no que dá. Tudo scriptado, não é? Tudo scriptado. E eu a dada altura já não sabia. Depois do dive eu apaguei, já não estava ali e a partir daí é que começou a correr mal. Até aí não estava a correr assim muito mal. Pronto. Para o meu nível de experiência, que não era muito, o dele era Sim, muito sim, mais. é. Epá, a gente fez o que conseguiu. Ok. Eu fui muito claro para ele. Disse, luta livre não é a minha cena. Ok. Eu sou um gajo que, não sou de acrobacias, não tenho atleticismo para isso. Sim. Sou mais de contar histórias no ringue, de cenas técnicas. Sim, sim. Também, obviamente, não sou um powerhouse. Não sou nem powerhouse, nem luta. Estou ali No meio. Gosto de contar histórias. E estava eu a dizer há bocado, para quem não se recorda, antes de mais, o El Genérico, o Sami Zayn nesta altura, e este El Genérico era muito realmente luta livre, e um high flyer. Era um luchador do Canadá. Era o luchador do Canadá. E depois estamos a falar de um dive, porque pode haver quem nos esteja a ver que não saiba do que é que nós estamos a falar, de um dive em que tu não apanhas, basicamente, em que na recepção. O que aconteceu foi o seguinte. Ele fala-me então, quando estávamos a combinar, desse dive. Só que eu fiquei a pensar que era um dive. Porque o dive que ele fez, ele chega à corda. Certo. E dá uma cambalhota no local. Eu pensei que era um dive. Pois, Dive. Se calhar também pensei, Como- agora que estás a dizer. Ora, aí está. E quase toda a gente, mas é muito Ok. mais ir criticar os outros. Ok. Foi o que eu fiquei a pensar, que ia ser um dive. Pois, Aquilo é mais um senton Ok. do que um dive. Ok. Mas eu fiquei a perceber que ia ser um dive mesmo. Ok. Mas que não era um suicide dive, Sim, por entre sim, as sim, cordas, sim. mas por cima. Sim, por cima. E eu posicionei-me atrás. Eu não o apanhei porque eu fiquei posicionado Ok, mais para trás. atrás. Ok. Eu ainda lancei os braços. Ok. Que não faz sentido. do Sim, ponto mas de foi a vista tua reação, não é? Mas foi a minha Sim, reação sim, natural, sim. exatamente. Não. Eu lancei os braços, as pernas dele tocaram nos braços, mas ele caiu de cu. Não foi de cabeça, como começaram a dizer que era de cabeça. Ok. Houve esse mito também. Claro que não foi de cabeça, caiu de cu. Ok. Nem se aleijou, podia-se ter aleijado. Ok. Não se aleijou. Ele disse, come on, man. Ok. Pronto. Mas foi esse o erro, a falta de comunicação. Ok. Agora, também tenho uma questão, que é, as pessoas metem a culpa toda em mim. Certo. E eu pus-me a pensar, mas como é que a culpa é toda minha? Como é que um gajo que faz uma dive se atira sem se certificar que o adversário está na posição certa para o apanhar? Ok. Mas Percebes? ele não pode. E agora estou aqui a fazer um bocadinho de advogado do diabo, eu não sei, Boa. eu não sou lutador, não é? Portanto, posso estar aqui a dizer uma asneira, mas ele não pode pensar que tu ainda te vais chegar mais à frente. Tipo, se já estás ali. Eu vinha assim, eu saí por este lado e ele ficou à minha espera e eu comecei a andar à volta do ringue. Ok, muito bem. E então eu já estava assim, eu já estava a me posicionar no sítio certo e eu não tinha intenção de andar mais para Dá frente, mais porque eu para a penso. frente. Em 2008, em 2009, portanto em maio de 2009, tu derrotas o Archangel, o Artgor, o Axel, o Dinamite, o El Gordito, o Ou seja, Gabriel, uma Battle Royale, mais uma. sim, o Gabriel de Rose e o Seth Bollinger, que era o 7, não é? E tornas-te candidato principal ao título da APW, em que depois o Juan Casanova te derrota. Esse show foi. Ok. Que é o teu primeiro show. Matosinhos, não é? Olha, eu por acaso não sei onde é que foi o show, Em sinceramente. maio. Foi em maio, sim, 2009. Matosinhos, Isso. sim, é Matosinhos. Ok. Foi isso que aconteceu, mas nessa Battle Royale eu ganhei porque o Axel saiu. O Axel também participou. O Axel também Entrou, participou. era É isso tipo um mesmo. participante Sim. surpresa. Sim. Ok. E o que é que acontece? No fim ficamos os dois, Ok. um contra o outro, e o Axel sai da corda e elimina-se. Ok. Achou que. Ok. Pronto, foi a storyline que. Pronto, a ideia dele foi aquilo que ele tentou transmitir às pessoas: foi, eu não sou lutador, este gajo já merece, e até fez aquele sinal do Ok. cantar. Isso. Fica ele do candidato. Então ele próprio se eliminou. Ok. Eu fiz o meu selling de não, pá, não faças Não isto para faças muita isso, coisa, claro. não, eu não quero ganhar assim, mas Ok. pronto, eu era o babyface, não, Ok. eu era o número 2. Ok. Na altura era Mad Dog
em termos de caras da companhia, Mad Dog, e eu acho que estava logo Em Babyface e o Juan Casanova era o top heel. o top heel. Ok. E eu era o second in Ok. command de Babyface, digamos assim. E depois o Juan ganha-te na. Depois tem o combate pelo título. Temos não o combate em que foi muito engraçado esse combate. Eu tive uma boa ideia para o final. Ok. Ok, mas eu acho que sim, eu Ok. acho que foi uma boa Sim, ideia. sim, claro que sim, sim. Cada um tem a sua opinião. Claro. Eu nunca ouvi ninguém dizer mal desta ideia, mas Ok. pode haver, então estamos já a antecipar. Que era, no fim, eu meto o gajo no figure 4. Ok. Eu acho que não era o meu, ou era o meu finisher. Porque o meu finisher era um figure 4 modificado. Eu não me lembro se aí era um figure 4 normal. Ou se era um modificado. Ou se era o sim. meu. Muito bem. E ele estava coisa e ele quase. Ok. E vem a Miss Sylvie Ok. com um frasco de perfume Ah, e borrifa-me os sim. olhos. Ok. E Sim. eu É quase. sempre nice, sim. Esses finais são sempre. Resultam sempre bem, sem dúvida. Olha, e portanto, tu aqui já começas a lutar. Então aí perdi. Sim, ok. Pronto, Ok. era isso que ias dizer. Sim. Comecei a lutar com o Juan Casanova a perseguir o título. O título, não é? Em setembro, depois tem-se mais uma high profile, isto é só BRs, é só Battle Royals, na Portimão Arena. Oh! Aqui pela Number One Contendership, portanto, para voltares a ser o candidato principal, agora desta feita ao título europeu da WSW. Portanto, já estamos a Battle falar. Royale, sim, Sim, mas eu também. Ora bem, primeira noite, isto é importante. Estes só foram 2 noites. mas deixa-me só dizer, portanto, essa Battle Royale teve nomes como o Jody Fleisch, o Johnny Storm, o Johnny Moss, o Kenzo Richards, portanto, grandes nomes da cena europeia, pelo menos, da altura, e portanto, depois no main event és tu e o Juan Casanova. O Juan tinha ganho a Battle Royale, tu devias ter ficado em segundo, que acontecia muitas vezes nestas Battle Royals. Os dois últimos que ficavam iam lutar pelo título, não é? Deve ter sido isto que aconteceu, de certeza absoluta. E depois vocês foram lutar pelo título europeu, é isso? Eu acho que sim. Ok. Eu acho que foi isso, mas eu estava aqui, à medida que eu ia dizendo os Ok. nomes, eu lancei aqui um sorrisinho. Ok. Que só para aí 2 pessoas vão perceber, porque isto Ok. era tanta coisa, mas. Enfim. Primeiro dia, Uhum. eu lutei com o Tony de Portugal, num combate de 9 segundos. Ok. Isto é importante porque isto abriu a ponte para a minha próxima feud. Que é com o Tony que nós já vamos falar. Que começou sim. aqui. Começou aqui, ok. E por isso é que eu tenho que Ok. mencionar. Ok. Que ele disse que ele já estava todo arrebentado das costas. Uhum. E ele queria se retirar, mesmo genuinamente. Ok, Depois sim, é que sim. fez um regresso à Terra Infante. Ok. Mas ele aqui tinha mesmo a intenção de se retirar. Muito bem. E como ele aqui já nem aqui mesmo conseguia combater, mas queria participar neste show pelo show que era em Portimão, Portimão tinha a Arena. família, era um show com Claro. internacionais, ele queria estar lá e fazer alguma coisa. Normal. Mas como não podia fazer alguma coisa, Ok. esta foi a solução que arranjámos. Schoolboy 1, 2, 3. Ok. E a personagem dele é humilhada, porque coisa, ele não se importa, porque ele percebe que Sim. uma coisa é a personagem, outra coisa é a pessoa. Claro. E um will, a ideia é ser humilhado. Claro. Quando a coisa é bem feita, ele Sim, sim. percebia isto perfeitamente. Ok. Nós fizemos assim, no final, portanto foram 9 segundos, foi só mesmo o Schoolboy. Ele disse, se eu perder este combate, retiro-me. Ok. Quando ele foi para usar o microfone, Lindo. a Bel tocou, eu fui a correr atrás Ok. dele, Schoolboy, É bem, é 1, bem. 2, 3, acho que foi 9 segundos. Ok. Mesmo 9, não foi como o King Kong Bundy, que foram 21 e eles dizem que foi 9, Foi a primeira nove. WrestleMania. Ali foi genuinamente 9 Ok. segundos, Ok. no primeiro dia. Ok. Depois o David, que era órbita, até cantou uma música do Clemente, aquela do Vais Partir, que era a nossa versão do na 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 e goodbye. É bem, sim. E depois então, na segunda noite, foi essa Battle Royale, mas eu tive um combate também, que até foi antes da Battle Royale, Ok. foi mais um combate contra o Juan. Mais Ok. uma vez tentar Mais um, conseguir o sim. título. Ok. Esse combate também foi bom. Uhum. E depois, quando é que foi aí, eu fui despedido aí. Fui Ok. despedido e rehired logo a seguir. Em storyline, és despedido? Não foi a storyline, foi na foste mesmo. realidade. E porquê é que foste despedido? É assim, fui despedido entre aspas, vá, Ok. mas o Axel deu-me a entender que já não queria Sim. contar mais com os meus serviços a Ok. partir daí. Ok. Porque o que é que aconteceu? No final, e isto foi unscripted, Uhum. mas eu achei por bem que devia fazer uma coisa. Não sei se devia, se não, Ok. mas eu acho que não fazia sentido não fazer. Ok. Mesmo que não tivesse scripted. Ok. Porque os putos, eu perdi o combate. Foi com um small pack, uma coisa assim. A minha Sylvie agarrou-me na perna, eu virei-me, ele vem por trás, foi com o Schoolboy também. Ok. Foi tipo uma vingança dos Ilhas. Ok. Que tinha Do acontecido que no tinha dia anterior. acontecido. Ok. Foi isso. E o gajo agarrou no título, foi com a Miss Sylvie, vamos daqui Ok. para fora. E eu fico assim, ai, mas o que é que aconteceu? E os putos começam a gritar para mim: vai ter ele, não sei o E quê. tu... E eu, pá, os putos estão a gritar isto para mim, eu estou aqui Sim. parado. Yeah.
Sim. Porquê é que eu não me vou a ele mesmo? Sim, O sim. gajo ganhou, eu estou fodido por causa do gajo não ter ganho. Faz desta sentido, forma. sim, faz Do sentido. ponto de vista de storytelling faz Ok. todo o sentido. Sim. Mas como o Axel, que é micromanager, se não está lá no scriptzinho dele, pronto. Ok. E então eu fui, ataquei-o pelas costas. Ok. O Juan, na boa, ele Sim. não se importou. Ok. E então ele deixou cair o título para o chão. Muito Eu bem. agarro no belt, Ok. que estava ali à mão, e dou-lhe com o belt na Ok. cabeça. Quando eu chego aos bastidores, está lá o Axel a fumegar. Ok. O Juan está todo fodido contigo, não sei o quê. Depois mais tarde fui falar com o Juan disse mesmo, não liga, pá, eu estou na boa contigo, ele é que está assim, eu não. Sim. Ele disse disso, não, olha, comigo estás na boa. Ok. Portanto, o Axel dizer que era o Juan é que estava assim comigo. Não, foi o próprio Axel. Sim. Sabes que essas histórias são sempre complicadas quando têm 3 pessoas, porque muitas vezes queres ficar bem com 2. Então, Com Deus e com o diabo. percebes? E dizes uma coisa a uma pessoa e nem é por mal. Queres ficar bem porque não queres ficar mal com ninguém. Para que é que vais estar a ficar mal com alguém? Então dizia, foi mal. Depois diz ao outro também, não foi nada mal, mas é na boa. E o Axel ainda E até perguntou... estás na boa, estás a ver? Mas Sim, desculpa. sim. Não faz mal. O Axel ainda perguntou, mas porquê que fizeste aquilo? E eu disse, pá, os putos, expliquei-te Sim, é. os que expliquei, Ok. expliquei Sentido, o que sim. expliquei aqui agora. Pá, os putos estavam assim e diz-me o Axel, olha, vai trabalhar para os putos. Eu interpretei isto como um you are fired, Ok. mas depois ele veio falar comigo, pronto. Ali no momento. Ele depois, foi. Depois ele acalmou-se e pronto, Ok. e ficámos bem. Ok. Aqui neste show há uma coisa que tenho de falar, que foi a maior rib que já foi pregada. Ok. Houve 2 ribs nesta tour que foram Certo. pregadas. Uma eu vou deixar de fora porque nem foi comigo. É pena, era gira de falar, mas não temos tempo. Sim, não temos Vou tempo, falar aqui, claro. aquela em que eu fui a vítima, Ok. que é a melhor. Claro. Maior Sim, rib claro. da história do wrestling nacional. Eu não digo isto por ter sido comigo. Certo. Calhou a ter sido comigo. Basicamente a rib ia calhar a quem ficasse naquele quarto do hotel. Certo. Fui eu que calhei Ok. lá, portanto, e o set também lá calhou, mas o set só Certo. foi no dia a seguir. Portanto, eu fui a vítima original, porque eles depois até eles quebraram o que foi para o set e disseram-lhe o que estavam a fazer. Ok. Só para mim é que não disseram nada a ver coisa. Então, um dia, no primeiro dia, logo acho eu, fomos jantar. No dia a seguir íamos ter o primeiro dia de show, mas nós chegámos um dia antes, acho que foi numa sexta-feira, estávamos lá, fomos jantar e eu depois do jantar regressei para o meu quarto. Eu entro no quarto e vejo o televisor aceso. E eu. Mas eu nem tinha acendido o televisor. Ok. Mas fiquei assim. Estava Será que aceso. acendi e não me lembro? Será que foram as senhoras da limpeza Ok. que entraram aqui e ligaram enquanto limpavam e depois esqueceram-se de desligar? Pá, Ok. não prestei muita atenção. Mas olhava para outras coisas e parecia-me que havia coisas que estavam fora do sítio onde eu tinha deixado. Ok. E eu comecei assim. Bem, devem ter sido as senhoras da limpeza. É isso, foram elas e deixaram a televisão Ok. acesa. Pronto, não liguei muito. Depois, quando eu vim para baixo, quando estávamos aí no autocarro para o show, diz o Rob Van Damme assim: ei pessoal, isto está a andar a acontecer coisas muito estranhas, meu. No meu quarto parece que há coisas que estão fora do lugar. O televisor ou o computador ou o que foi ligou a ligar e a desligar. E eu assim, era lá. Comigo, eu Também cheguei lá aconteceu. e o televisor estava ligado, mas eu até expliquei, eu acho que pensei que fossem as senhoras da limpeza. Tá bem. E ele estava com a mulher, que na altura, agora já não é a mulher dele, mas que na altura era a mulher dele. Estás a ver? Ele também aconteceu com ele. E ele está no quarto de cima do nosso. E o Rob Van Damme estava em baixo e ele estava em cima, Ok. no andar de cima, em relação ao Rob Van Damme. Isso. Estás a ver? Eu disse-te. E eu assim. O que sei é que depois tivemos o show, quando eu regressei ao Ok. quarto, mais coisas Bem. remexidas e eu, Alta mas o que é rica, que claro. está a acontecer aqui? Yeah, alta rica. Quem é que está aqui a entrar? Ok. E os gajos diziam, eu acho que isto está assombrado, isto é um hotel assombrado e não sei o quê. Muito bom. E eu nunca acreditei, obviamente, Muito bom. que aquilo tivesse assombrado. Mas que era esquisito, Que era. era não é? esquisito era, e a minha questão era como é que eles estão a entrar aqui? Quem é que está a É, entrar? sim, claro. Claro. Depois houve no outro dia que, bem, já era um exagero, eu entrei e Ok. nada estava onde era talheres. Então o que é que aconteceu? Ok. E inclusive o Rob Van Damme filmou isto porque ele tinha uma espécie de Tinha um vídeo podcast. Tinha. E isto está lá. Yeah. Ok. É só ir lá para os arquivos Ok. de trás. Isto Eu antes está lá. via sempre o E ele podcast. filmou-me a mim a falar disto. Ok. Eu a dizer que, epá, não sei o que é que coisa. E então o que é que aconteceu foi o seguinte. Aquilo basicamente era um duplex, ou seja, o quarto dele e o meu, aquilo tinha ligação. Ok. Tinha lá umas carinhas Ai, em caracol, um e sítio ele meio dava- secreto.
Porque aquilo era um 2 em 1, estás a ver? Ok. Só que, pronto, eu tinha ficado em cima e ele em baixo. E o resto do pessoal sabia? Ou era só eu que estava-te a fazer a Acho que era só a mim, porque eles Ok. combinaram entre todos. Porque eles ficavam de, quando eu ia para o quarto, mas os outros também sabiam, então. toda Isso a gente soubeste do sabia pessoal, menos eu. pessoal. Acho que até ao Ok. 7, que também era suposto Ok. ficar naquele quarto, Isso. eles disseram. Ok. Porque, Ok. até porque eles precisavam até de cúmplices. Ok, sim, Quando ele claro. acabava o jantar, ele ligava logo, olha, eles estavam lá a remexer tudo, olha que ele vem aí. Eles piravam-se pela escada e iam para o quarto deles lá Muito para bom. baixo. Estás a ver? E eu chegava, Muito bom. e então quem era? Era o Ron Van Damme, era o Axel, era o Ok. Iceborg, todos aí lá fazer merda, mudar tudo de lugar. Muito O Iceborg bom, já muito queria bom. exagerar, queria abrir a torneira e Ai, deixar, isso já era demais. Já mesmo esticar a Isso cena. já era esticar a corda. Coisa. Mas houve uma coisa engraçada. Eu acho que muita gente ficou a acreditar Sim. que eu pensava que aquilo estava com fantasmas Assombrado. e que eu estava com medo. Não. Ok. Mas aconteceu uma coisa. Na segunda noite, eu fui dormir para o quarto deles. Ok. Deles lá de uns... Que estava lá quase toda a gente. Que estava tudo na rambosa. Sim, sim. E eu cheguei lá, bati à porta, olha, posso vir dormir para aqui também? Estás com medo dos fantasmas, não sei o quê, estás com medo, que estou cagado, Claro, medo. claro. E eu disse, não estou, e não era, e a razão era, Ok. o meu ar-condicionado variou. Ok. Estava ligado e não se desligava, Ok. de noite. Foi bem. Eu tenho problemas respiratórios, não estava a conseguir dormir. Ok. Estava mais para o frio ou para o quente? Para o frio, Porra, para o frio. Para o de frio. cima. que tudo bem que ainda era setembro, era verão, mas à noite Sim, eu não consigo jogar, que eu estava a sentir já isto tudo aqui coisa. Fica gelado, mano. É. Pensar. Eu não conseguia dormir ali. Foi Ok. por isso que eu mudei. Não foi por estar com Sim. medo de nada. Ok. Mas eles acham, Ok. que isto é uma desculpa esfarrapada. Não é? Ok, mas alta rib, alta história. Grande Ribi, que muita gente Sem- se calhar não a conhecia. Eu não conhecia. É a rir do Excelente. quarto assombrado. Excelente. Eles, Então, eles que estavam lá, lembram-se Sim. disto. Fartámos todos a rir depois, Isso. eu depois percebi o que era. Ok. Vi as imagens, porque eles filmaram a isto. film- Isto foi um claro. segmento mesmo no podcast dele. Brutal, brutal. Olha, chegamos ao importantíssimo ano de 2011. A Taça Tarzan da Borda, 2011. Tu vês o título da APW na Taça Tarzan da Borda 2011, mas para aqueles que não saibam, eu gostava que tu me recordasses. Portanto, isto é no Aqua em Portimão, numa competição de 3 dias, em que tu vences o Sombra no primeiro, mas depois perdes com o Gabriel de Rose no segundo. No entanto, tu apareces depois no terceiro a derrotar o Adonis. Porque antes, na Baixa da Banheira, tinhas-te tornado candidato principal. Portanto, não tinha sido aqui na Taça Tarzan da Borda. Foi isso. Tu antes tinhas tornado. Tinhas Foi tido- na Baixa da Banheira. E pelo que sei- Mas eu não. Em Sim. situação. Foi quando eu lutei com o Red Eagle. Eu deve ter sido. Esse combate no foi Xinguilho. 20. No Disseram que Xinguilho. esse combate foi 24 minutos. Portanto, não foi Ok. mal. Foi no Xinguilho. Sim. E terá sido Então, acho que foi exatamente isso. aí. Exatamente. E portanto, tu depois vences incansado Adonis e levantas o Foi, título. foi mesmo essa Não storyline. é? Ir apanhar os ossos. Para apanhar os ossos, ora aí está. Mas fala-me lá de todo este processo, porque tornas-te campeão, principalmente na altura, ainda hoje é mais histórica, pelo menos histórica é a Companhia do Wrestling Nacional, e na altura era mesmo, além de mais histórica, era se calhar a Companhia do Wrestling Nacional, não é? Sim. Ora, por esta altura, Uhum. eu já tinha feito o meu heel turn. Porque Ok. as pessoas Sim. se calhar esquecem-se que eu antes disto, Ok. excepto em raras ocasiões em que eu sempre tive um comportamento um bocadinho heelish. Ok. Era aquele babyface tipo Eddie Guerreiro que era Sim. babyface, Ok. as pessoas gostavam, mas ele fazia a Não merdinha era dele, totalmente. lá e shit and steal, exato. E eu Ok. sempre fui a minha Ok. personagem que eu nunca a consegui definir bem enquanto babyface, porque a gente olha para o nome Ultra Psycho, dá a ideia que é um heel logo, mas o meu nome veio da internet, Ok. não foi inventado para o ringue. Ok. Foi o meu nickname, inventado há 20 anos atrás, foi quando Ok. eu fiquei online, estás a ver? Muito bem. Sim. Já me chamavam Psycho, pronto, eu não vou Ok. entrar em Sim, detalhes. por outras razões. Eu acrescentei o Ultra porque Psycho só tinha que ser alguma coisa Psycho. Super, Mega, Claro. o que é mais que isto? Olha, Ultra, fica Um superlativo. Exatamente. E foi assim que o nome Ok. surgiu. Mas realmente, e às vezes criticavam por isso, e com razão, a minha personagem, o nome e a personagem em Babyface não combinavam combinavam. muito bem. Ok. Mas como Will, a coisa já era diferente. Eu comecei. Ok. Eu quis fazer uma coisa assim, à lá Loose Cannon, Brian Pillman, Ok, estás a bem, ver? sim. Porque o gajo era um psycho, Sim, era mesmo. Mesmo. Era dos Eu maiores comecei a- sacos, entre aspas, a tentar, não vou dizer, se calhar a palavra certa era imitar, mas Ok. pronto, a Normal. basear-me nele, a inspirar. Isso. Inspirar, pronto, Ok. é mais bonito, Ok. mais suave. A inspirar-me no Brian Pillman Ok. e decidi tornar-me heel
Acho que falei com quem tinha a falar. Aí o Axel já estava fora. Muito bem. O Axel já o Axel estava. aí já tinha... Muito bem. Sim, porque nós fartámos. Aí foi quando a APW se tornou independente outra vez Da do Axel. WSW. Da WSW. E começou a operar outra vez com o seu banner, a APW. Muito bem. Antes disso era WSW. Era assim, exato. Pronto. E então, eu aqui já era heel. E a gente inventou uma storyline que foi nesse show em que eu me arrei contra o poste e comecei a ficar maluco por causa disso, estás a ver? Certo. E foi aqui que se deu o heel turn. Só para as pessoas conseguirem perceber, para as pessoas terem alguma substância onde agarrarem, Sim. para perceberem porque é que eu de repente era babyface. Nossa, Era sim. praticamente o topo, tinha só o Mad Dog acima de mim. Porque é que de repente já. E pronto, se calhar. Fazem também aqui o twist ao perderes com o Gabriel de Rose. Ou seja, as pessoas deixam de ter em conta, porque tu perdes no segundo dia contra o Gabriel de Rose. Então, Ou seja, as pessoas deixam de ter em conta foi para o título e depois apareces. Exatamente, a ideia foi essa. As pessoas ficaram a achar, este já não É, coisa. E eu isso. depois apareço de surpresa. Ok. Foi assim, no primeiro dia, no round 1, lutei contra o Sombra, que era o David. Isso, Mascarado. isso. Nesse Ok. dia era o David. O Sombra houve uns Sim. 4 ou 5 sombras. Ok. Nesse dia era o David. Ok. Aconteceu uma coisa que. Mais outra falha de comunicação. Em que o David me vai a fazer uma flying clothesline, mais um voo. Mas aqui não teve a ver com apanhar ou deixar de apanhar. Eu levei a clothesline, mas eu esqueci-me de um pormenor. Que o David é canhoto. Ok. Eu esqueci-me que ele ia fazer com este Do lado braço. contrário, pois. Então posicionei-me de maneira a ele fazer com o direito. Ok. E ele teve que inverter um bocadinho a trajetória. Fazer Conseguiu, crescer. mas o calcanhar dele caiu um bocado, torceu ali um bocadinho e andou ali um tempinho. Ok. Mas ele disse: eu não me preocupo, são coisas Sim, que acontecem. acontece. Pá, eu não me lembrei Sim. mesmo que ele era canhoto. Ok, sim, Não estava à acontece, espera. claro. Sim. Mas esse foi um combate, um semi-squash. Ok. O Sombra é o jobber dali, a personagem dele. Sim. E a ideia era mesmo: o primeiro combate passe na boa, para as meias finais, e depois aí levo no cu, salve seja, do Gabriel. Ok. Esse combate com o Gabriel foi um dos meus favoritos. O Gabriel, não sei se foi também dos dele, mas acho que ele concordaria, porque ele também gostou muito desse combate. Decidimos fazer uma coisa, já que era a nossa onda, vamos fazer uma coisa mesmo old school, straight old school. Ok. Combate mesmo de Hulk Hogan versus o Will do momento, o Earthquake, whatever. Mesmo quer dizer, neste caso eu era o Will e ele era como se fosse o Hulk Hogan. Mas mesmo aquela cena, acho que até fizemos o Yu, ou algo muito parecido como tributo ao Yu, ao Walking Up e não sei o quê. O problema... e fizemos uma coisa, eu usava uma cinta. Certo. Eu tinha uma cinta azul, Ok. que eu sempre usava nessa altura, fazia parte do dia, Sim. e o gajo agarra-me na ponta, puxa e eu... Faça o spin. Exato, faço spin, o pessoal gostou bem dessa cena. Ok. Ele fez o Gabriel de Rosing Up Ok. atrás de mim e fizemos aquele spot. Foi mesmo Nice, combate sim, anos nice. 80, Sim. em que eu sinto, eu pensava que ele estava no chão e quando me viro, eu acho que foi aí que ele me puxou o coisa, acho que até foi aí. Ok. Um combate completamente old school. O problema é que na entrada, a câmara filmou as entradas, Certo. depois não sei se algum fio caiu, o combate não foi filmado. Não Vai, existe, estás a- não existe ok. porque a câmara foi à vida Vai. no momento em que estávamos a entrar. Exato. Acho que até foi na minha entrada, assustou-se Ok. comigo. Ok. E então perdi aí. Ok. Supostamente estava afastado. No terceiro dia, já não me lembro bem porque houve uma tecnicalidade qualquer. E Certo. então eu apareci lá. Eu de alguma maneira tinha direito. Tinhas era como Porque tinhas era o ganho o number one shot. contender antes. Tinhas Então ganho o shot. então foi isso. E apesar desse Isso mesmo, shot foi isso. não está previsto para aquele. Mas tu eras e eu vieste reclamar. aproveitei era uma tecnicalidade aí, porque Sim. eu tinha direito. Era quando eu escolhesse, se Ok. calhar, e eu Pai, aproveitei. ou isso, ou pai. E Eu acho então- que era mesmo isso. Eu acho que era isso, eu mesmo acho que já não me lembro, mas Era. também já foi há Porque quase há podia 10 ser o anos. shot, não, mas eu acho que era mesmo isso, porque o shot podia ser onde tu quisesses e quando quisesses. Estás a Eu ver? acho que era isso. Eu acho que, então foi mesmo por isso. Era Eu isso. aproveitei-me, feito abutre. Ok. Eu até fiz uma promo na altura, enquanto lhe batia com a bengala, porque o combate ainda não tinha começado, portanto eu não Certo. podia ser desqualificado. Isso, ok. Ele tinha que se levantar e estar pronto para coisa, e depois é que ele aceitou, digamos, o desafio. Muito E bem. a coisa tocou e eu dei-lhe mais porrada. Ok. E eu até disse, eu lembro, eu na prova digo assim, e que estava relacionada com o ataque de surpresa. Eu digo Ok. assim, olha, quando o leão, foi qualquer coisa do género, quando, isso até é capaz de estar ainda online. Ok. Quando o leão come a gazela, ele, sabes o que é que ele diz? Ele diz, eu não estou a comer porque te odeio, eu estou-te a comer porque tenho fome. Ok. Percebes? Sim, Eu estava a sim. tentar deixar claro Ok. que
Eu não tenho nada contra É, isto, sim. não é pessoal. Isto Só que eu é a quero minha o tipo, natureza. quero o tipo, É a minha quero o natureza. tipo. Ok. Eu quero o tipo. Olha, tu depois, o Adonis depois, tem 3 meses depois do rematch na Praça de Touros do Cercal do Alentejo, que tu voltas a vencer, mas nós chegamos então depois a uma parte, se calhar mais polémica e mais importante, e se calhar quem está a ver é das partes que se calhar mais quer ver desta entrevista, que é tu depois não compareces... Vão ficar desiludidos. Ok, Não é isso assim é tão o que é, sensacionalista como exatamente. pintam por aí. É, isso é o que é, mas portanto, estás aqui mesmo para esclarecer, Mesmo por aí. estás a ver? Não é preciso ser uma grande história, é para ser esclarecida a verdade, vá lá. Como há Ou tal pelo cena menos de a boa ter verdade. colado para ir à Sim, Inglaterra. sim, pá. Eu estou aqui também para isso, para esclarecer. Estás aqui para dares a boa Isso, versão das exatamente. coisas, então, mais nada. Aí, Não é as preciso... ilações eles que tiram. Isso sim, não é preciso serem coisas bonitas e muito bem, desde que seja a verdade. É a tua verdade, é o que exatamente. interessa. Às vezes a verdade é feia, mas é Ah, verdade. é o que interessa. E portanto, tu não compareces no APW Hellfest e o título é-te retirado. Explica-me esta história, porque segundo o que sei, segundo os mitos, vá lá, do O que é que tu Wrestling sabes? Nacional, Olha, qual é a versão que tu conheces? isto é uma história que até meteu polícia Meteu, isso é verdade. Pronto, e portanto é isso que queres, tipo ou que tu não quererias devolver o título, Mas até- por que razão é que eles te tiram? Meteu polícia, mas até ok. essa parte é menos sensacionalista do que Ok, o então, mas explica. Então é isso. Antes de nós, porque é que te tiram o título? Eu vou tentar, lá está, eu tenho de condensar. Tens que e tentar há coisas que eu condensar, já nem sim. me lembro bem. Ok, mas tenta Mas condensar. eu sim. vou tentar dar o meu Ok. melhor de condensar Ok. e de me lembrar Ok. dos pormenores Muito importantes. bem. Ok. Esse show de Cercal do Alentejo foi o último show que eu fiz pela APW. Muito bem. E com a gimmick do Ultra Psycho. Foi aí mesmo que terminou. Ok. E Já agora, porquê? terminou porquê? Isso, ok. Sim, eu vou Ok. dizer. É pá, porque eu me fartei. O Mad Dog era só promessas. Que agora é aqui a sério. Olha, este Cercal do Alentejo. Isto aqui não se fala de outra coisa. Ele ligava, mas nada. Passava noites a falar comigo, porque ele Ok. também era vigilante na altura. Ok. Fazia noites e para se entender, Sim, ligava. claro. Eu é que agora não tenho ninguém a ligar Pois é, nas também. noites. Entretenho de outras maneiras. Ah, Mas pronto, ele. Isto. Não imaginas, não se fala de outra coisa. As pessoas olham para o póster quase que. Só faltava dizer que seja olhado. Ia supostamente ser um bocado de show. A gente Ok. chega lá, numa praça de touros, tem uma pessoa ali. ai, bem. Outro falhanço, como é costume Ok. no wrestling nacional. Ok. Ainda hoje é assim. E nessa altura era parecido. Ok. Numa praça de touros que ele dizia que não se falava de outra coisa na aldeia inteira e não sei o quê. Epá, e eu já estava. Eu tinha já dito, na viagem de autocarro que a gente fez para. Estávamos a ir lá, os lutadores Sim, todos. sim. E o David Francisco, com certeza que se lembra disto. Uhum. Eu vi-me para ele e para o Diogo Louro, que era o. Trabalhava lá como Safi, era da Ok. direção da APW, e Muito digo bem. assim: é bom que este show corra bem. Ok. E o David ficou logo com aquele jeito curioso dele, todo intrigado, a olhar assim: Então, se porquê? mas o que é que queres dizer com isso? Ah, E eu, pá. E a verdade é que eu já tinha estado a falar com a minha família também estava farta que via que na opinião deles, e com razão, a gente andava a ser um bocado explorados. Primeiro era porque era o Axel. ok. Agora o Axel já estava fora da picture, Ok. continuava as coisas a não correr bem. Agora era o Mad Dog. Certo. E eu digo assim, pá, este show, falei-lhes disto, que tinha tido esta conversa e que realmente a minha família tinha razão. Ok. E eu próprio tinha decidido, pá, então é assim, se este show não correr bem, eu saio da APW. Ok. Não sei se vou para mais algum lado, não sei se acaba aqui, não sei qual é o futuro ninguém sabe. Mas da APW. Mas Sei, na APW, sei. nestas condições, sem nem um obrigado, nem uma sandes e Ok, um... small. E um small de ananás que era o que nos davam. Ok. Era uma fatia de pizza e um small de ananás. Era o nosso Ok. catering Ok. quando a gente fez staff na NWE. Ok. E então eu decidi, pronto. E o que aconteceu foi então que o show não correu bem. Certo. E eu cumpri a minha palavra Não e vim. correu bem em termos de público. Em não é? termos de Ok. público. E se não há público, não há gate. Sim, Não há sim. gate, não há, Claro, não há claro, disto. claro. Pronto. Sem dúvida. E foi por isto que eu saí da APW e mandei um e-mail para a direção da APW. Ok. E foi aqui que começaram os problemas. Uhum. Mandei um e-mail para a direção da APW a anunciar que me ia embora, a explicar porquê. Uhum. Um e-mail mesmo a testamento, aí não tinha limites Ok, de escrita, quando não é? eu começo a Ok. keyboard warrior Sim, sim. mesmo, Ok. mas a bem, em bons termos, a agradecer tudo, a dizer a minha opinião sobre cada um, o que eu achava de qualidades e defeitos, porque havia defeitos também. Sim, sim. Eu não ia estar ali feito lambotas, e Não, por não. cima quando estava a ir embora, eu queria lá saber, não tinha Sim, nada a sim. perder. Falei tudo
E fiquei à espera, no mínimo, que me mandassem um e-mail de volta, uma porcaria de um e-mail de uma linha a agradecer o meu contributo, porque eu acho que eu dei um contributo para a Claro, APW. claro que sim. Não só como lutador, porque eu fiz muito mais do que isso. Eu era um treinador também, que não há tempo para falar disso, mas Sim. eu dei um grande Claro, contributo. sim. Sempre defendi a APW, sempre vesti a camisola da APW, sempre ergui a bandeira da APW, sempre defendi a APW dos ataques dos Cougars e companhias que passavam o tempo online, como tu já sabes, já foi dito aqui, a atacar a APW. O mínimo que eu esperava era um agradecimento deles, obrigado. O Feature Endeavors e não sei o quê, estás a ver? Uma coisa. Sim, claro. Nada, silêncio. Ok. Estás a perceber? E eu fiquei chateado com isso. Certo. A única coisa que eu recebi foi um SMS do David Francisco, onde em vez de agradecer, de coisas, Feature Endeavors, não sei o quê, Ok. o texto, o conteúdo era algo do género. Então tens de dropar o título para mim. Já estás a perceber agora o que me irritou, né? Ok. E eu, que ainda tinha o título comigo, Certo. eu primeiro fiquei naquela. Porque eu acho, eu aqui não me lembro bem, mas eu acho que ainda concordei, fiquei chateado, Ok. achei que isto não era maneira de tratar uma pessoa que teve ali anos, que deu tudo por tudo, que defendeu a casa e vestiu a camisola e depois nem o agradeceu. Mas o David também não era a direção da APW. Era sim, não, Ah, a era a questão é direção. essa. Ok. O David era a direção, o Ok. Diogo Loura era a direção, ok. o Eu não sabia que o Dog e David o Arte era. agora, não Ok. estes Eu quatro. não sabia que o no David era. mínimo. Ok. Era, Ok, e por ok. isso Sim, aí tinha já. um membro representante da direção Ok. que em vez de um. Por isso é que eu mandei o e-mail para os quatro, Ok, para estes ok. quatro. Muito bem. Só. Ok. Mais ninguém Sim, precisava mas saber. mais. Ok. Para estes quatro, que eram os membros, os quatro membros, os Four Horsemen de direção, Sim. Ok. eu tinha de mandar o e-mail. Ok. Eu acho que foi só para eles que eu mandei. Muito bem. E a resposta da direção que recebi, Ok. em nome do David Sim, Francisco, sim. ou do David Francisco em nome da direção, foi isto. Sim. Ok. E eu fiquei chateado. Ok. Não é um Muito agradecimento. bem, sim. Eu nem que fosse só obrigado e agora dropa o título. Não, nada, foi. Ok. Agora então tens de dropar o título para mim. Ok. Foi assim. E eu fiquei chateado com ele na altura por causa disso. Entretanto, depois fizemos as pazes anos mais tarde, aí uns 2 anos mais tarde. Mas durante este tempo ainda houve tensão, mesmo até a nível pessoal, por causa disto. Certo. E a minha tensão com a APW também teve a ver com isto. não é? Eu não me lembro se eu ainda, no início, eu ainda concordei em ir ao combate e disse-lhes que ia e depois não fui. É isso. Eu não me lembro. Mesmo para tramar, vá lá, entre aspas. Não foi pós-trabalho. ok. Isto aqui é mais bonito do que as pessoas pensam nesta Sim. parte. Uma coisa Ok. que ninguém sabe que aconteceu, ou Sim. quase ninguém, e eu vou revelar aqui. Ok. Esta parte é engraçada. Isso. O resto é que não é assim tão sensacionalista quanto pintam. Ok. Então, eu estava a falar com um amigo meu uma noite e estava-lhe a... Ele era tipo um confidente meu e eu estava-lhe a dizer, epá, está a acontecer isto. Ao mesmo tempo, nesse dia, estava a ver um show da MLW Certo. e o Mad Dog e o Art War foram a esse show. Da MLW, que ainda era WSW. Pronto, a WSW Sim, barra a MLW. parceria. Exato. Muito bem. O que significa que o Mad Dog e o Art War estavam em Lisboa. Ok. E eles estavam também, acho eu, escalados para o Hellfest, mas optaram por ir para outro show. Eles não podiam estar os dois Nos ao dois, mesmo ok. tempo. Mas pronto, com eles não houve problema, ninguém se queixou de não aparecerem. Ok. O Mad Dog é outra coisa muito importante é que as pessoas esquecem. O título nacional da APW nesta altura não era o título principal, Ok. era o título intercontinental. Ok. Muito bem. O campeão europeu Era europeu. Ok. preferiu ir ao show da MLW. Sim. Mas com isto ninguém se queixou. Ok. Sobrou para o campeão nacional ou intercontinental, o segundo. Ok. Que era- Do que era- título ok. secundário, pronto. Ok. Ninguém se queixou do Mad Dog Noite. Mas o meu amigo começou a dizer assim: epá, olha, tu tens cuidado com isso. Se tu apareces lá, mesmo que não tenhas intenções de combater, porque eu pensei se calhar não combater, mas ir lá entregar o Entregar, título. ok. Foi qualquer coisa. Sim, Eu sei que ok. eu fiquei de lá e fui. Ok. Muito bem. Esta é a parte que ninguém sabe. Muito Eu bem. fui lá. Ok. Eu estive lá. Mas então esse meu amigo começou a dizer assim: olha, tu vê lá, eles estão por Lisboa, eles podem depois do show ir lá chatear-te, a coisa pode dar merda, Certo. o Mad Dog, a gente nunca sabe o que vem daquela cabeça, blá 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 blá, blá. E eu fiquei a pensar nisso: será que me vão meter em problemas? Então eu pensei no seguinte: Tipo, vêm aí da tua casa ou qualquer coisa do género, é isso? ou mesmo lá haver ok, confusão, ok, sim, e sim, não é ok. suposto um show, é para as pessoas se divertirem, Claro, não é sim, para sim, para lógico, haver confusão. claro, haver confusão. Claro. Então eu pensei no seguinte: então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, não diga a ninguém que vou lá, Ok.
Ignora as chamadas deles, porque eles estavam a tentar ligar para saber se eu ia, porque e eu, não vou, e eu tinha dito que não ia. Ok. Muito bem. Eu acho que foi assim, eu tinha dito, não vou lutar, Ok. I'm done, Ok. mas vou aí Sim, entregar o entrega o título, título. qualquer coisa assim. Sim. Ok. Eu sei que fui lá para entregar o título. Ok. E fui. Uhum. Fiz este caminho que aqui que fiz hoje, mais ou menos. Ok. O show era ali Sim, no ok. Catedral, perto daqui da casa Sim, dele. é assim. Para quem não estava a apanhar este. Perto do estúdio. Perto do estúdio, Perto do exatamente. estúdio. E eu fui até ali Ok. e a minha ideia era, eu agora, porque aquilo era um show conjunto, matches e música. Aquilo tinha concerto tinha, e combates. ok. Era o Hellfest, era Ok. metal e Ok, wrestling junto. ok. Metal and Wrestling Connection. Ok. E foste lá? E eu Ok. fui lá e então eu pensei assim, agora vou fazer o seguinte. Eu vou entrar a dada altura, do nada. O pai do Red Eagle era quem estava, digamos, a fazer de segurança. Certo. Conhecia-me, ele ia-me deixar entrar, quase certeza. Ok. Eu chego lá, corto uma promo, chute, Ok. digo mal de tudo e todos, Ok. porque tinha tudo a ver com a minha personagem, Ok. Muito que era bem. unpredictable. Sim, sim. Ok. Não tinha o título comigo. E outra coisa muito importante, a Diana Dark estava na crowd, Uhum. ela foi ver o show com o Adonis, que eles eram Ok. namorados na altura. Ok. O Adonis recusou lutar, eu sei disto porque não lhe pagavam, Ok. e então ficou a ver. Muito bem. E eles, acho que a solução que eles arranjaram foi arranjar uma Battle Royale e o vencedor é o novo campeão. Não Ok. tinham era o título físico. E então ganhou o David, porque era quem estava. Ok, muito pronto, bem. a coisa já estava para aí direcionada. Isso. A Diana Dark e o Adonis estavam lá e então eu encontrei-me com eles antes do show no Colombo, a gente encontrou-se, Muito eu bem. dei-lhes o título para a mão, Ok. eles meteram o título na mala, ou Certo. seja, o título estava na arena e Pois, ninguém sim. sabe. Ok. Ninguém sabe. Assim, porque é que o Adonis não nos deu? Então a questão era, a gente ia fazer o seguinte, ela por SMS avisava-me o que é que estava a acontecer para eu ter ideia de Ok. quando entrar. Não ia entrar por ali dentro Sim. a meio de um combate. Ok. Quando fosse de um Podes combate para entrar, outro, ou de um combate isso, para um podes concerto, entrar. eu entro, pego no microfone, falo, Ok. queixo-me que não é assim que se tratam as pessoas Ok. e depois digo assim, vocês só se preocupam é com o título, querem muito o título, ora convém eu não o tenho, não sei o quê, Ok. e continuava a falar para lhes dar a entender que eu não tinha o título comigo. Ok. E depois no fim, mas querem o título, não é? Então esperem aí. Ia à mala Ok. lá Isso deles. acabas. Pronto, é isto que quero. E depois, Ok. se tivesse lá um caixote de lixo, tirava lá para Deixavas. dentro mesmo para, Ok. para simbolizar que Ok. Done. vinha-me embora, dano. Ok. Só que na altura pensei assim, ora bem, isto é um show, as pessoas estão ali para se divertirem. Ninguém vai perceber nada disto, ninguém me Não, conhece. Sim. Porque eram aos Sim, shows, sim, não- não. ninguém sabe quem eu sou, isto vai estragar o show. Ok. Eu não vou fazer nada. Então eu digo à Diana Dark, olha, esqueçam-me, guardem aí, Ok. e eu logo penso numa solução Ok. de como é que eu Posterior. entrego o título de volta. Ok. Eu sempre tive a intenção de entregar o título de Ok. volta. Eu só queria passar uma mensagem a eles. Ok. Então, mas depois como é que o título é entregue? Porque, portanto, o título agora está com a Diana Dark e com o Adonis, não é? Eles, no final, a gente regressou ao Colombo, eles Ok. deram o título para a mão de novo e eu levei para casa de ok, novo. ok. Diziam por aí que eu me fechei em casa que o título tinha Ok. como se o título Ok. fosse um hostage. Ok. E, obviamente não foi nada assim. Ok. Mas história eles do- vão buscar o título depois da tua casa, é E isso? eles depois vão. Ok. Depois os dias foram passando e Certo. eu não sabia o que fazer com o título. Ok. Como é que eu ia entregar? Ok. O que eu queria era assim, foi o que acabou mais ou menos por acontecer. Ok. E Sim, eles- vai para o final porque senão nós vamos ficar Sim. aqui basicamente só na segunda parte só com esta história, estás a ver? Sim. Mas sim, sim. E eu queria assim, querem isto, come and get it. Ok. Portanto, eles que venham à minha casa, Ok. se não sabem, perguntem a alguém que sabe onde é que eu moro. Ou seja, estavas também a picar, já estavam ali os dois, não é? Autenticamente. Eu estava ali, se querem isto, venham buscar. Ok, Eu não queria aquilo para nada. Aquilo era um bocado esquentador do Juan, Ok. que o corpo Era o faz título tinha antigo, não falado. é? Era o título antigo? O primeiro era um de plástico, Era, literalmente era um brinquedo sim, aquilo. sim. O segundo foi feito com, já Um tinha aqui esquentador, sido sei qual é, referido, sim, foi com sim, um pedaço de sim, tal, era um sim. esquentador do Juan Casanova. Sim, ok. E eu guardei o título e não sabia muito bem como é que ia enviar. Estava à espera que eles viessem buscar. Ok. E então veio a polícia. Ok. Mas veio a polícia porquê? Eles não Sim. mandaram a polícia lá a casa. Ou pelo menos isto foi o que o David me contou. Ok. Pois nós falámos sobre isto. Uhum. Eles foram à esquadra da Alverca da PSP, Ok. que curiosamente nessa altura ficava mesmo na rua onde eu morava. Uhum. Era mesmo ali, eles estavam na minha Ok, rua, portanto, eu nem tá sabiam. bom, ok. E eles foram à esquadra para perguntar onde eu morava. Ok. Não foi para a polícia ir lá. Certo. Eles queriam ir lá, porque com certeza que a polícia tinha, Sim, sim, tinha. sim, sim, claro. E eles disseram assim, então qual é o problema? Eles explicaram por alto o que é que estava a acontecer e os próprios polícias disseram assim, então fiquem aqui, vamos lá nós. Vamos lá. Foram os polícias que Ok. decidiram, não foram eles que mandaram a polícia. Ok.
Porque senão eram eles próprios, era o David e o Diogo, que tinham ido Ok. lá. E a polícia trouxe o título depois. Tu entregaste o título à polícia. Claro que entreguei. Eu expliquei-lhes a história, expliquei que esta situação é ridícula, que isto era uma infantilidade todo ao tamanho. Estas guerrinhas entre pessoas adultas por causa de uma merdinha, de um pedaço de esquentador. Está explicado. Ok. E eles, então pronto, mas vamos. Ok. Tudo bem, não houve problema nenhum. E depois o David disse que eles até foram comprar donuts para cumprir a tradição. Ok. E depois é que voltaram para a esquadra, deram-nos Ok. o título, a coisa acabou assim. Ok. Foi assim, mas Explica até isso. hoje, Certo? isto foi em inícios de 2012 que eles foram buscar o título. Sim, isso. Até hoje, a minha relação com a APW, por causa desta merda, Ok. outros roubam a APW, fazem todo o tipo de merda de falcatruas e andam lá nos jantarinhos. Agora já estou a tipo chute. Já andam lá nos jantarinhos e a ver os shows, fazem todo o tipo de merda, são aceitos de volta. Comigo, fiquei aparentemente blackballed para sempre. Ok. Por causa disto. Uma infantilidade que foi o que eu chamei na altura e que eu continuo a chamar. Pronto, isso é uma questão, claro, que és tu agora tens que ver com a APW, não é? Isso não, Claro, nem sequer foi um meter desabafo. isso. Claro, não, sim, claro, então, e estás aqui mesmo para isso. Isto às vezes sai. Sim. E muito Olha, mais sair isso eu não me consigo. Sim, é isso, mas Não já tirar. temos 20 minutos. Vamos ainda falar, para terminar aqui a tua carreira. MLW, portanto, ficas um ano depois inativo e ressurges como Gino Glamour Sim. na MLW. Antes de mais, qual é a tua opinião sobre a MLW no contexto do wrestling português? Achas que foi positiva, foi negativa? Foi as duas coisas. Ok. Positiva porque levou shows a sítios onde shows nunca tinham Ok. ido, ou seja, desbravou matas, Ok. tratava os lutadores financeiramente. Foi o melhor sítio onde eu já tive. Olha, a MLW, isto é muito simples. Isto vai parecer que não faz sentido, mas quando eu explicar e tentar explicar, já vai fazer. Tenta, Sim, ainda sim, podemos sim, falar de sim. mais coisas. Na tenta só resumir. MLW, Ok. a MLW foi o local onde eu, ao mesmo tempo, também estive lá só um mês e meio. Mas como era shows todos os fins de semana, sábado e domingo, acabou por ser muito. Fiz quase mais na MLW do que anteriormente, que eram os shows mais passados. Claro. Na MLW, ao mesmo tempo, não houve sítio nenhum onde eu me sentisse ao mesmo tempo tão miserável e tão feliz. Ok. E porquê? Pois, Ok. agora para que isto faça sentido, Ok. como é que dois sentimentos tão antagónicos podem estar presentes na mesma pessoa na mesma época? Feliz no sentido, estava a fazer shows, que era aquilo que eu gostava de fazer na altura. Claro. Shows ao sábado, shows ao domingo, todas as semanas, Ok. e era pago. Coisa que, ora, não acontecia na APW e da WSW, ora acontecia muito esporadicamente. Ok. Ali o máximo, Ok. não há mal nenhum a dizer, não falhava. Era isso que eu Nunca te ia recebi perguntar. bónus como o Ok, Pegas, ok, mas recebia ok. aquilo que me prometiam. Certo, ok. O que E qual é a tua opinião sobre o Máximo? Já agora? Sempre tratou bem? Achas que é o alguém? Máximo tratou-me bem, em Muito geral, bem. sim. Muito bem. Mas o nosso conflito não era pessoal. Olha, é assim, em termos pessoais ele tratava-me bem. Ok. Em termos de filosofia de wrestling, era como eu me sentia miserável. Ok. Pois. Era um choque de culturas, como tu deves Ok. imaginar. Eu Eu, a imagino, minha sim, pessoa, sim, sim. o mega conservador. É, sim. Claro que sim. Se isto arranjando uma analogia da política, eu era de direita em termos dentro do wrestling. E ele era um de- esquerdalho. ele era de ultra-esquerda. De ultra-esquerda. E eu de extrema-direita. Sim, sem dúvida. Claro. E então Sim. a gente chocava tanto. Ok. Agora, uma questão importante, se calhar é importante esclarecer. Este character, o que é que me deu na cabeça? Né? Ok. Sim, Gino Gino Glamour, Glamour. what the Ok, fuck? Sim. Ok. Era ultra psycho, porque é que... E eu tenho ideia, Sim. e eu sei que algumas pessoas pensavam, e se calhar ainda pensam, que isto foi imposições do Máximo, porque o Máximo queria... Ele queria sempre lá o paneleiro! E isto já sabias, né? Se queria o paneleiro, mas ele não queria ainda nesta altura o paneleiro. Eu é que meti lá o que não era. Ok. Sim. A gimmick, eu não Ok. queria que a gimmick, eu não queria que fosse uma gay gimmick, Certo. porque eu não sou daqueles gajos que acham que as pessoas devem ter gimmicks que são muito diferentes de si. Ok. E eu não sou gay. Ok. Pá, se fosse não tinha problemas Sim, de sim, admitir. claro, então, sim. Não sou, mas o que eu queria era passar para as pessoas a ideia de que não é uma gay... Eu queria que elas pensassem que era uma gay gimmick, mas sem ser na realidade. Ok. Ou seja, se as pessoas parassem para pensar, eles iam ver, não, o gajo tem aqueles maneirismos, mas isto é tudo mind games, tipo Goldust. Ok. Sim. O Goldust não era gay. É? Sim, sim. ok. Ele entrava com a mulher dele. Ah, yeah. Só aquele que fazia aqueles mind games da bichona. Passa-se ali quase por ser um híbrido, estás a ver? Oh, As pessoas uma até coisa nem sabem bem o que é que tu és. Sabe? Será Exatamente. que não Era é? para deixar as pessoas a pensar o que Sim, sim, sim. é aquilo, meu. Sim, sim, Como a gente sim. pensa do Castelo Sim, sim. Branco, o que é aquilo que está ali, meu. Sim.
E eu quis experimentar uma coisa nova. Ok. Eu pus-me a ver o Genius, Ok. o irmão do Randy Savage, e ele tinha aqueles. Lá está, outro que não era gay, mas tinha aqueles maneirismos do balé. Ok. E as pessoas chamavam-lhe nomes e não sei o quê. E eu quis misturar um bocadinho de Genius com um bocadinho de Goldust, Ok. com uma mistura. Quis experimentar uma coisa nova. Muito bem. Eu achei que o Ultra Psycho estava esgotado, estava gasto, a Ok. forma estava enterrada. Ok. Quis experimentar uma coisa Sabe. nova. Não foi o máximo que me impôs, pelo contrário, o máximo que queria a gimmick do Ultra Psycho. Ok. Ainda por cima em Babyface, que já não fazia, ainda menos sentido Menos fazia. sentido, sim. E eu disse: não, eu vou para a MLW, mas foi tipo uma exigência que eu fiz. Ok. Pá, se eles não quisessem, eu não ia e amigos na mesma. Ok. Eu vou, mas com esta gimmick. O Seth, que era o Booker, portanto o máximo era o promotor, mas o Seth era o Booker, era a ponte. Ok. Se bem que o máximo meteu ao filtro, tipo Vince Russo e o Vince sim. McMahon. Ok. E portanto é que o Seth também estava super frustrado. Ok. Se ele um dia cá vier, talvez fale disso. Ok. Eu já lhe fiz uma entrevista, só por isso é que ainda não entrevistei. Já lhe fiz uma entrevista para a minha página. Já foi mais ou menos ok. longa, mas Se ele calhar há de até vir- falou disto. há de vir cá um dia, se eu quiser, naturalmente. E ele sendo o Booker, ele fazia o line-up, mas havia aquelas imposições no máximo que tinha que haver sempre a batalha real, tem que haver a batalha real. E isto tem que se foder todo, era o que ele dizia, vocês têm que se foder todo, isto é tipo hardcore, era aí que a gente chocava. Que é o que eu gosto, é Que é o que eu gosto, ele queria era high flying e que é o que mete as pessoas a dizer, percebes? Tá. É um circo, e É, o sim, wrestling sim. não é um circo. Sim, A gente sim, aí sim. chocava tanto, Sim. e eu senti-me tão miserável que acabei por não aguentar mais. Ok. Mandei um SMS ao Seth a dizer, não dá, meu, não dá, Ok. porque o máximo começou com merdas no último dia, que já não queria lá nesse dia, e eu decidi, então se não me queres neste dia, não lhe disse diretamente, pensei para comigo, não me queres neste dia, não me queres em dia Ok. nenhum. Juntou-se fome à vontade de comer. Por causa não é? de algo que Ok. aconteceu lá, que a cortar a promo, ele queria que eu falasse com sotaque francês, porque ele queria que eu fosse de França, eu nunca meti o cu em França, nem tenciono. Ok. Percebe? Epá, sim, foi percebo. um choque de filosofias e Sim, muito mais podia entendo. dizer da MLW, Isso. o gajo com a espingarda lá atrás de um staff. Tanta Conta lá história essa que muito há. rapidamente. Tem que ser muito rapidamente, senão depois Epá, não o consegues dar gajo dinheiro. chateou-se com Ok. um membro de staff que eu acho que apontou um holofote para onde não devia Ok. e começou aos gritos e começou a ameaçar que ia buscar a espingarda. Pois, E o Seth que sabia onde estava a espingarda Ok. foi esconder a espingarda para ele não a ir buscar, porque senão aquilo terminava. Muito bom. A sério, mas ele começou a gritar: eu vou buscar a espingarda, eu já te digo como é que é, foda-te já! Ou muito circo, claro. eu acredito. Exatamente. Olha, Olha, muito mais havia para dizer, acredito. mas não dá. Vamos terminar. E quando digo terminar, ainda temos aqui um quarto de hora. Eu vou-te fazer aqui. Eu sei que isto para ti vai ser muito difícil, mas eu vou-te pedir ao máximo que consigas. Epá, se não conseguires, é lógico, faz mais um bocadinho. Numa frase que me resumas a tua opinião sobre estas pessoas que eu te vou dizer. Eu ia dizer uma palavra, mas não dá uma palavra. Já estou a dar uma frase. Normalmente às vezes digo às pessoas Às uma vezes palavra. dizem que é um Estás a adjetivo e ver? depois. Mas não, eu vou ter uma frase, pá, não é preciso ser uma palavra também. Primeiramente, o Bema. Ui, começa logo bem. Não entendo. Ok. Nunca vou entender. Chamam-lhe a referência, não percebo porquê. Ok, muito bem. É a tua opinião. Corvo. O Corvo. Pá, uma boa pergunta. Pá, um gajo. Um gajo vê-se mesmo que tem muita paixão pelo business. Ok. Se calhar um bocadinho, o próprio provavelmente concordará, é um bocadinho egocêntrico, um bocadinho. Mas não, isto não é necessariamente negativo, percebes? Mas em relação ao business ou como pessoa? Essa é a parte do egocêntrico tipo, que me... Eu acho que mistura as duas As coisas. duas? Ok, ok. É a sim, personalidade sim. dele Ok, mesmo. Ok, muito bem. Ok. Mas eu nunca tive assim muita ligação com ele. Ok. É a Para ideia, dar pelo a- menos, que te dá, não é? Sim, porque eu também nunca percebi bem a onda dele, se calhar. Mas é pá, a gente nos últimos tempos, quando eu fui lá aos shows, falámos bem. Ok. Bem melhor do que em tempos mais antigos. Ok. Mas Ok, muito bem. não conheço assim tão bem Muito quanto se calhar as pessoas pensam que eu Muito conheço. bem. Ok. Eu ia-te também perguntar pelo Salvador, apesar de tu, Salvador, nunca tiveste, não foi alguém com quem lutaste. Mas o Salvador, eu ok. tenho uma opinião. Eu tenho Então uma diz-me, opinião. sim, diz-me. Esta vão ficar chocados, se calhar ninguém vai concordar comigo. Pá, Sim. com o Iceborg também ninguém concorda que eu devo achar, e aqui se calhar até se vão rir. Ok. Eu acho que o Salvador sou eu. Ok. Tipo, o Salvador é o eu do WP e eu sou o Salvador de fora do WP. Agora cada um interpreta isto como quiser. Muito bem, sim. Também É uma ótima pelo resposta. tempo. Sim, uma ótima. Mas aposto que todos se riem como é que Ok. estão a comparar. Eu acho que sim. Somos muito mais parecidos com o que as pessoas acham. Ok, muito bem. Artgore. O Artugor é um gajo. Eu sempre gostei do Artugor. Mesmo com este. Pronto, fiquei magoado. Não com o Artugor em particular, isto não é pessoal com ninguém. Fiquei magoado com a direção da APW no seu todo.
e da qual o Art Gore faz parte. Muito bem. Mas nunca tive problema absolutamente nenhum com o Art Gore. Sempre foi um gajo que eu achei 5 estrelas, muito porreiro. Pá, não tenho nada de mal, sinceramente, Ok, a dizer do muito Art Gore. Ele tem mal a dizer de mim, aparentemente, Sim. por causa deste episódio. Ok, Acho que sim. também não tem razão de queixa de mais nada, mas não gostou deste episódio. Eu também não gostei do comportamento deles, Ok. no qual ele se inclui. Mas para ele, pessoa, e só Sim. falando nele sem. Percebi-te completamente, sim. Não Muito tenho bem. nada de mal a apontar. Não. Muito bem. Tony de Portugal. Lenda A viva lenda. do wrestling português. Ora, aí está, eu disse que o Lema não percebia. Sim. Esse, para mim, é a lenda viva. Esse sim é uma referência. Está ok, do wrestling É uma nacional. referência. Ok. Temos filosofias muito parecidas. Uhum. O gajo sabe bem aquilo que faz. Sempre soube. É um gajo que consegue muito melhor que eu. É muito mais eficaz e muito mais eficiente a conseguir-se dar bem com Deus e com o demónio. Ok. Coisa que eu nunca fui capaz. Eu, como sabes, se calhar é mesmo. Ele tem uma inteligência social muito melhor do que a minha. Tem a ver com personalidades. Sim, também com skills sociais de inteligência emocional, sem dúvida. Que se calhar é isso que eu não consigo ter. Se calhar eu tenho inteligência intelectual que eu acho que tenho, e se calhar da outra parte não tenho. Sim. E pode realmente acontecer isso, atenção. Claro realmente, que pode, e acontece se calhar como quase sabes, sempre. não é? É Quase isso, como sabes. Ora, Mad Dog. os autistas são. Sim, são extremamente inteligentes, por Mas exemplo. são social awkward, né? Sem Socially dúvida, sem awkward. dúvida, sem dúvida. Mad Dog. O Mad Dog, eu gostava do Mad Dog. Falava muito com o Mad Dog, aquilo que eu contei à noite. Passávamos noites inteiras a Isso. falar. Eu acho que eu tinha ideia que o Mad Dog gostava de mim também. Isto sem paneleirice. Ok, sim, claro. Sim. Não, mas dava-me bem. Até que comecei a verificar que o Mad Dog se andava a portar ainda pior do que eu Ok. dentro da APW. Pronto, há aquelas histórias de que ele não se portou bem. Ok, sim. Eu perdi o contacto com o Mad Dog, Ok. nunca mais falei com o Mad Dog. Sei que ele teve aí problemas, não interessa para aqui, são coisas pessoais, teve aí problemas sérios e que não sei se não teve a ver com coisas que aconteceram na APW, mas ele também foi expulso, mas agora parece que já o receberam de volta de braços abertos. Certo. Portanto, a minha opinião acerca do Mad Dog é semelhante acerca da Rosa Grilo, que eu também conhecia e que Sim. era muito a porreira até fazer Sim. a merda que fez. E o Mad Dog é a mesma coisa, pronto. Era assim, estás a Ok, perceber? sim. Eu não Olha, tenho, o Medon não é nenhum assassino, não, mas, estou a perceber, mas fez merda sim, também. estou a perceber a tua Aparentemente, analogia, vá lá, sim, pelo que sim. me disseram, porque eu não estava lá, Ok. não vi nada. Ok. Axel. Essa estava uma Sim. entrevista inteira. Pá. Se eu disse que o Corvo era egocêntrico, o Sim. Axel é o rei do egocentrismo. Epá, eu vou ser muito sincero. Sim, Isso é a sim, minha opinião. claro, Vivemos numa claro. Sem democracia, dúvida, sem dúvida. temos liberdade de expressão. Eu não sei se... Eu não sou nenhum psicólogo, mas gosto de ler sobre o assunto. Pronto, sou um psicólogo amador. Gosto de ler sobre o Gostas, és assunto. autodidata no... Mas não tenho o direito Sim, de fazer diagnósticos Claro. de pessoas porque não tenho Claro. formação para isso. Claro. Mas na minha opinião, não sei se o Axel não sofre de... Eu nem sei como é que isto se diz em português. Aquela Dark Triad, que são três componentes de personalidade, que é narcisismo, Ok, e é a psicopatia, ok. Fixe. e é a maquiavelismo, Ok. que é o poder de manipular as Essa é a pessoas. manipulação, sim. Ok, Pelo que dizem, toda a gente tem um bocadinho de Dark Triad, mas algumas pessoas em doses muito ok. Muito muito. bem. E depois há aqueles que é psicopatia, Ok. não sei. Mas é assim, um psicopata não é um assassino. Sim, um sim. psicopata é uma pessoa psicopatia não é desprovida só de isso, sentimentos. exatamente. Pá, eu não Empatia sei- pelo outro. E eu não, exatamente, e eu não sei se o Axel, se quando ele finge que tem empatia, não é a parte do maquiavelismo a falar, a parte da Ok. manipulação. E o egocentrismo, o narcisismo está Ok. mais do que à vista. Essa eu não tenho dúvida. Ok, E é pá, eu mesmo não- sendo não- profissional. ok. Sim, claro, eu não estou Sim, aqui para dar a tua percebe? Não, nem Esta nem é- eu tenho o nível de conhecimento sequer do Axel para sequer poder Mas, opinar sobre o que estás a sim, dizer. pá, o percebes? gajo é muito. Só pensa nele. Ok. E não tem respeito pelas pessoas. E tanto se vê que ele só pensa nele, que depois a gente vai ver os shows da WSW. Ele é o comentador, ele é o booker, ele é o promotor, até é uma merda da música de entrada. Eu não estou a dizer merda, a dizer que a música é uma porcaria, é da fucking music. É de ser dele, não é? Exato, ser dele, até essa porra também está como música de entrada, ele faz tudo ali dentro, só não luta praticamente, e às vezes até na Sim, bacana também estou naquela da Battle Royale. porque ele não confia em ninguém, ele acha que só ele é que sabe fazer isto, só ele é coisa. Estás a ver? Pronto, é Delega muito pouco, egocêntrico e Ok. eu acho que é, pronto, Muito bem. é aquele con artist. Sim, tu já deixaste bem expresso. Con artist sim. com Dark Triad. Ok. É a minha sentença, Con o meu veranito final Ok. acerca do Axel. Ok. Olha, David Francisco.
O David Francisco, olha, boa. O David Francisco, ele começou lá no ATCEL, ou seja, no Centro Anos dos Olivais. Sim. Ok. Começou aí. Eu assisti ao desenvolvimento Muito bem. do David Francisco. Para mim é um dos melhores também. E agora está a ter a oportunidade de demonstrar isso. Apesar de eu não seguir o circuito, não tenho interesse. Não é por ser ele. Sim. Não tenho interesse no wrestling moderno, a não ser só vejo o NWA Power. NWA Sim, Power. que é nice. Agora aproveito para dizer, não vejo a AEW, só vejo os combates da Shana, porque aquilo é atroz. Ok. Mas isso são conversas para Sim, isso. seria uma conversa para o dia, sim. Eu vejo a Shana porque é a Shana, Claro. tenho curiosidade. Sim, E o NXT, sim. só vejo os combates da Killer Kelly também. Ok. E então, David Francisco, é um gajo que eu pessoalmente, até aquele episódio do Cinto, foi aí que eu fiquei magoado. Eu nunca tinha tido problemas com ele. Ouço muita razão de queixa de outras pessoas, Certo. muita gente a queixar-se. Eu só posso falar Da tua experiência. da minha experiência. Assim como muito se falar, muito, não sei se está aí, eu não quero ver o nome, Sim. se está aí o nome do Red Eagle ou não, mas pronto, o Red Eagle ouço 1001 queixas, Ok. eu com ele não tenho problema Sim. nenhum. Também não... Se tem com os outros, se calhar tem. Sim. Assim como há pessoas que não têm problemas comigo, Claro, outras têm. nós só podemos falar da nossa experiência. Exato. Sem dúvida. Com o David, epá, eu não tenho razão de queixa dele. Ok. Acho que é um grande talento. Ok. Se bem que, aproveito para deixar aqui uma crítica Ok. construtiva, eu não estou a perceber esta cena. Perceba do Baltazar. Ok. O Mauro Chaves disse-me que eu fui a única pessoa que percebeu a onda dele à primeira. Muito bem. Que ele andou a perguntar aí o que é Sim. que a gente achava. Sim. E o que é que a gente achava que aquilo era? O Pumba foi logo spot Ok. on. Disse, Muito bem. e ele disse mesmo: foste o único gajo que percebeu à primeira o que é que eu estou a tentar fazer. Ok. Portanto, acho que ainda tenho olho para isto. Ok, sim, sem dúvida. Se... Porque eu também sou vegetariano, Ok. então percebi, se calhar, certo, logo, se calhar por sermos B, Sim. neste aspecto Ok. somos uns BF. Sim. De David, estava a Ok. falar de David Francisco. Do David, sim. A crítica que eu queria fazer. Ele tinha aquela personagem do Fantástico, Sim. agora acho que abandonou. Abandonou-se. E agora parece que é um gajo normal, de cuecas, que quer fazer muitos moves bonitinhos. A impressão com que eu fico dos vídeos de highlights que eu vejo por si no Instagram Sim, só, não vejo os combates, mas sigo. Sim. Eu não estou a perceber, ele tinha uma cena e parece que alargou para pior. Percebes? Sim. Parece que Percebo. desceu 2 degraus. Percebo. Ainda está um bocadinho indefinido. Ou ele próprio agora. não sabe o que é, não sei. Sim. Eu só sei que eu estava satisfeito de ver o carácter do Fantástico, acho que era aquilo para ele. Fantástico era Não muito- precisava de muito mudar bom. e Sim. o que é que deu na cabeça agora? É a minha crítica, mas é construtiva. Ok, pronto, sim, não. sim. Às vezes pode ter, digo eu, não se posso estar a dizer mais nada, mas pode ter a ver com necessidades até, imagina, ele é Se o dono da calhar, Battle Pro e se pois, calhar mas- na Battle Pro não sei. se Só o havia próprio necessidade, só o próprio é que, sem dúvida. Quando ele for entrevistado um dia aqui, Sem dúvida, ele é sim. que com certeza cá É que conseguirá, sem dúvida, é mesmo isso. Olha, Cougar. O Cougar, eu no presente momento já me dou bem com ele. Uhum. Já desde há uns anos para cá que a gente finalmente enterrou o Machado. Ok. Mas era das pessoas com quem eu mais mal me dava. Ok, davas, ok. Andávamos sempre nas picardias, Ok. eu com a camisola da APW vestida, Sim. figurativamente falando, e ele com a do WP. Ok. E ele, o Cougar, vamos ser sinceros, mesmo que a gente já se dê bem, o Cougar é das pessoas mais intriguistas que eu já conheci na minha vida. E já não Sim. sou a primeira pessoa que diz Não. isto, acho eu. Não. Eu estou a dizer não porque houve mais pessoas, eu não Eu sei. sei, eu ouvi, não eu sei. ouvi aqui Mas também sim, sim, e eu lembrei logo, sim. olha, então não sou Sim. o único que acha isso. Sim. Ele gosta de... Eu também, eu sou um bocadinho, ou era pelo menos, agora já não tenho paciência, já quero é sopas e descanso. Mas eu próprio também gostava dessas telenovelas. Eu gostava. Ok. Eu gostava e metia-me nelas e então pronto, a gente se calhar éramos mais parecidos do que... Por isso é que só nos dávamos mal porque um estava com a camisola da APW e o outro com a camisola da WP. Que até era mesmo por isso é que estavam tanto defendiam, quase, não é? Tanto Mas se ele- envolviam naquilo que... Mas ele mesmo assim era mais intriguista Ok. do que eu e do que toda a gente que eu já conheci Ok. na vida e não sei se Muito ainda é assim. Eu ouço dizer que ainda... Pá, agora eu dou-me bem com ele, falamos Ok. normalmente, nada... Então o que interessa, sim. Olha, e o Pegasus, por último? O Pegas, eu sempre achei que o Pegas é um grande talento, realmente. Quando eu comecei a ver, era assim, no início quando ele era o Kid Joe, era um vanilla... Um gajo... Tipo um White Meat Babyface, um Vanilla Ice, é mais isso? Sim. quer dizer? Que são coisas diferentes. Geralmente usa essa expressão, vanilla midget. Ok. Não é que seja um Ok, midget sim, mesmo. não, sim. Mas chamavam isto ao Chris Benoit e o Chris Ok, Benoit é também mais... não é, sim, sim. Não é grande, Mas, também não, mas o que isto quer dizer é aquele gajo que... E ele no início, quando era o Kid Joe, era assim, mas assim que descobriu, assim que se fez aquela luz, parece que ele está a tomar
isto na minha opinião, porque eu não sei porque é que o David está a fazer isto, mas ele parece estar a tomar o percurso contrário ao David. Ele começou como um genérico. É assim como um light mix quase. Não é? Exato, e Bem depois diferente. encontrou a sua cena. Ok. O Pegas, aquele gajo com aquela arrogância toda, e pronto, ele tem acting skills profissionais. Ganda personagem. O Pegasus tem uma personagem. Eu acho excelente, Muito boa. acho que é dos melhores também. Também está no top lá, misturado com o Iceborg Algures, Sem no dúvida. top dos meus lutadores Sem dúvida. favoritos. Mas já agora, porque também há defeitos. Ok. E eu notei um dos defeitos do Pegas, não sei como é que é agora, Uhum. porque ele também teve parado e regressou. Sim. Na altura da MLW, eu reparei, ele scriptava os combates todos a 100% também. Ok. Que é o que eu também Sim. só fiz naquele Ok. início. Sim. Nunca mais, prometi para nunca mais, não gosto. Isso tem a ver com formas de trabalhar, estás a ver? Porque isso Porque pode não ser. Ele é ator e Sim. no mainstream acting eles têm um script Sim. completo com Sim. cada letrinha. É assim. Então pode ser por causa É disso. assim, isto também tem a ver com a forma como tu consegues trabalhar. Se tu trabalhas bem assim, por que não fazê-lo? Estás a ver? O pior é que ele Se está a não se esquecer trabalhares, que não. ele trabalha Com mais gente, com- mil e uma outras Sim, pessoas. claro, sim. E na MLW, que chegou-se a Claro. cruzar comigo, eu era da equipa Ok. dele, tínhamos uma stable, mas Ok. não há tempo de falar isto. Sim, estamos mesmo. Mas eu lembro que a gente scriptou Ok. e depois ele fez-nos, estava-nos a fazer memorizar. Vá, agora diz lá o combate como é que era. Algumas 2 ou 3 vezes. Ok. E a gente. Depois, claro que a gente chega lá e. Fazia aquilo não é, claro. Nunca. Ainda Claro. por cima eram cage matches com muita gente envolvida. Ok, sim. E pronto, é assim a Ok. crítica maior que eu tenho a fazer-lhe é que ele Ok. segue este modelo Ok. com o qual eu não concordo de scriptar tudo, mas tem a ver quase certeza com o crossover entre o acting do wrestling e o mainstream acting. Pode ter, sim. Eu acho que é por aí. Olha, uma última questão. E depois também podes falar do teu podcast se o quiseres aqui. Se o quiseres aqui. Tu tens um canal de YouTube, não é? Se quiseres que as pessoas lá vão, não sei se queres, se não. Já sei. Mas o panorama atual do wrestling nacional, eu sei que tu deixaste aqui um bocadinho de seguir o wrestling nacional, mas pelo menos sei que vais seguindo também pela minha página, algumas coisas, pelo menos. Portanto, o que é que te parece neste momento, temos APW, WP e CTW, o que é que te parece neste momento o panorama do wrestling nacional? Pronto, eu deixei de seguir, eu andava a seguir, eu andava a ir aos shows ao vivo Muito bem. e o último show que eu fui porque tu me ofereceste Foi, o bilhete, sim, foi ganhaste, aquele- não, ganhei, não, sim, sim, ganhei. ganhaste. Pronto, It's esse- yours, it's sim. yours. Epá, isso é de borda, como Sim, sim. eu no outro dia estava a trabalhar na mini maratona, estava a fazer segurança lá, Ok. e estavam a dar bonés. E vira-se Ok. lá alguém e diz assim: pá, isto de Borla, a gente até aceita um bilhete, e referência de transporte, um bilhete Ok. para o sítio onde não vamos. E eu fiquei com essa na cabeça. E é isso, meu pá, estava, fui. Ok, sim. Mas, tirando esse show, o último show que eu fui foi aquele do CTW, que fizeram aquela palhaçada Sim, já sei. do Do o Ofídio. combate que estava a ser tão bom. Era do Ofídio, não é? Eu achei que aquilo era a gota d'água. Ok, Se é assim que o wrestling, se é esta a direção que o ok. produto vai tomar, não contem comigo para. Ok. E foi Bem, isso mas que sabes que o chateou. Ofídio também é ali alguém um bocadinho especial, não quer dizer que depois todos os outros shows de O Ofídio CTW... é especial, mas está num universo especial também. Sim. Que é na Chicara. Tá, exatamente, então, mas até por isso, estás a ver? Portanto, aquilo O é um CTW bocadinho é- chicara, não mas é? O e o- CTW não Então, tem... e o CTW acomodou-se? Mudou o seu universo para acomodar uma pessoa. Sim, só naquele show, estás a ver? Porque não tem feito isso. Se vier um Tajiri, já é Tá bem, diferente. Se vier... só naquele show, mas aquilo acontece na realidade. As pessoas são hipnotizadas e desatam a Não, avançar com mas as sim, eu percebo. Não, eu não estou a dizer que não concordo contigo. Eu percebo No que estou a dizer que universo aquilo da Chicara, não reflete o CTW. No universo estás a da ver? Chicara, então se não reflete, não faziam. Sim. No universo da Chicara, Ok. que é um universo paralelo, Para lá, sim. eu gosto de comedy wrestling, Ok. mas naquele universo. Eu já tinha falado sobre isto. Quando eu vou assistir a um filme de terror, eu não quero rir. Eu não quero que eles façam piadas, eu quero me assustar. Mas se reparares nos filmes de terror, também lá tens piadas. Muitas vezes. Mas Estás são a ver? aquelas piadas ao de leve irrealistas dentro Sim, daquele sim, eu percebo o que universo. queres dizer, sim. Percebes? Sim, isto é muito fora. Eu concordo plenamente contigo. Sim. Um gajo a ser hipnotizado no ringue e a dançar é completamente fora. Eu percebo. E pelo que eu percebi, claro que episódios destes eu acho que nunca mais aconteceram no wrestling nacional, mas aconteceram outras coisas que eu também não. Ok, claro. Que, sim, pronto, sim. eu já falei muito sobre isto noutros casos. Temos agora mais outro exemplo que eu não concordo nada, que são os intergender matches. Agora a Cláudia é a number one contender de um título cujo campeão é um gajo que superava ela, escangalhava-se toda. Ok.
como diria o Marco do Big Brother. Mas ela aguenta-se muito bem contra os combates com ela. Eu percebo, Mas- apesar de não concordar, atenção, eu não concordo, eu acho que as mulheres têm lugar, portanto, a lutar por títulos de homens. Eu fiz intergender Mas- matches ok. na MLW contra a Afrodite 2 vezes, Ok. quando veio tal bofetada. Ok. Mas nós construímos aquilo de maneira que fizesse sentido. Não foram combates taco a taco. E ela ganhou-me uma vez com o Low Blow Ok. e no outro ganhei eu. Mas eram combates muito one-sided. Estou a perceber, sim. Porque eu não sou nenhum coisa. Era até, e nessa altura ainda mais estava super skinny até, Ok. mais do que o que devia. Mas não deixa de ser um gajo contra uma gaja. Pá, Pá, acho que o suspension of disbelief é isso. dá perfeitamente para tu veres aquilo Assim. como real. Só se aparecer ali uma magrinha, uma medida muito magrinha, tipo eu, percebes? Aí se calhar não. Agora se tiveres ali uma mulher, como dou-te o exemplo da Claudia Redstone, aguenta-se perfeitamente e eu quando estou a vê-la em ringue, para mim, perfeitamente, ela pode bater Contra qualquer o pai homem. grande. Pode bater o pai grande. Perfeitamente. E o pai grande é o melhor lutador nacional na minha opinião. Então e depois o pai grande vai lutar com outros homens e. Pá, acho que a diferença não. Eu percebo o teu mindset, mas para mim a diferença não se marca aí. Ser homem, ser mulher, Marca. não se marca aí. A Mas questão é essa. sim, Mas sim, pronto, para ti é, sim, claro. Para ti sim. E com certeza que se a gente ficasse aqui a discutir muito, Claro, outras coisas a sim. gente ia discordar É, também. claro, sim, Na sim, minha sim, opinião, sim, claro. isto é um deal breaker. Ok, ok. Assim como um gajo exageradamente grande, um Big Show e um Rey Mysterio, Claro, sim. o Rey Mysterio para ganhar tem de ser com algum Tem, gaga ali sim. pelo meio. Não é combate taco a taco como Ok, eu vejo sim, sim. acontecer, Sim, sim. que agora é essa mania Aí por já causa dos concordo mais feminismos contigo. e das tretas, Já concordo mais. das igualdades, mas depois andam a Ok. refilar por causa dos transexuais a ganharem as competições femininas. Aí já há problema em ser Sim. homem. Ah, É, 2 pesos, 2 medidas. ok. Mas pronto, isto era outras É, discussões, sim. estás a ver? Ganda Ultra, antes de despedir, pá, divulga, se quiseres divulgar aí o teu podcast, o teu canal Mas de eu YouTube. já não faço vídeos Já não, relacionados tempo, com sim. wrestling. Eu, Ok. eu agora ando armado em poeta. Ok, muito bem. Então, se quiser, eu tenho um canal onde eu escrevo poemas, basicamente, e depois narro-os para o canal. Muito bem. Provavelmente ninguém tem interesse nisto, mas Sim, o nome é mas gostas. Homo Miserabilis. Ok. Se procurarem por este canal, Ok. ainda tem lá poucos poemas, porque eu não tenho muita dificuldade em escrevê-los, mas o editar, se Ok. calhar sabes bem disto. Editar como? Eu por acaso Editar- também já escrevi poesia, também os poemas, o que é que queres dizer com editar? O editar é meter em vídeo no YouTube. Ah, Ou seja, estás a dizer escrevo assim no Word. ok. E narro depois Ok. e eu meto imagens a acompanhar Ah, e escrevo não também, estava a aprender. aparece escrito assim, como se Já tivesse percebi. escrito um Sim, sim, momento como e uma ao mesmo canção, tempo. como quando passa uma canção. Olha, sim, sim, sim. lyrics, tipo Sim, lyrics, sim, pronto, sim. é tão simples quanto Ok, isso. muito Agora, bem, sim, ainda sim. tenho poucos porque aquilo dá muito trabalho Dá a editar, trabalho, mas sim. já escrevi mais do que os que lá estão. Ainda Ok. se tem lá 3 ou 4, acho que Muito bem. 4. Muito bem. Assim, de coisas que eu estou a fazer. Não sei se não devia fazer um podcast porque eu tinha tanta coisa para falar Sim, e sim, por causa sem dos dúvida, limites. sim. E tinhas as Só que- tuas reviews. Eu também acho Que que. eu pelo menos via todas. Achava que às vezes, mas isso também já às vezes dizem de mim, se eram longas demais, estás a ver? Sim, já. sim. Mas eu habitualmente ouvia, às vezes não ouvia tudo, mas ouvia sempre pelo menos, sei lá, pá, 40 minutos, 45 minutos eu ouvia, estás a ver? Mas isso também dizem de mim próprio, que também faço vídeos de 1 hora e é muito para as pessoas, realmente. Eu às vezes gostava de voltar a fazer um podcast assim para falar, já não era para fazer reviews de coisas, porque eu já nem vou às coisas a ver, sim. mas para falar, por exemplo, o que não consegui falar aqui hoje. Sim, sim. Temas Tipo, diversos. eu já pensei nisto, isto já está in the can há 2 anos Ok. para aí, Ok. só que eu depois decidi, epá, não sei se vale a pena, porque depois o público é tão pouco. Eu pelo menos não respeito totalmente e pá, e agradeço de coração as pessoas que veem estes vídeos, mas na realidade, mesmo que só houvessem 5 pessoas a ver, eu Isso basicamente acho que faria a mesma. Mas isso já me disseram que eu devia fazer nem que fossem só 2 pessoas, porque ao menos esses viam. Sim, pá. Mas estar Eu se quisesse ter views, Porque fazia isso dá vídeos trabalho. de 10 minutos ou 15 isso dá minutos. trabalho e o Não nosso fazia tempo de uma livre é hora. limitado, estás a ver? Sim, sim, E claro. então, por isso é que eu fico naquela. Não Tens sei de fazer porque gostas, estás a ver? E é assim depois a tua base de fãs Eu gostava vai que eu crescendo. gosto. Estás a ver? Não sei se vai, porque a maior parte da malta da net eu sei que não gostam de mim, porque eu também digo mal deles e Sim, pá. os zombies, eles são. Mas tu às vezes também vês coisas das pessoas que não gostas. Por acaso eu acho que só te sigo. Sim. Epá, às vezes, uma vez por outra, vejo o vídeo Ok. do Basílio, Ok. quando acho que é um tema que me Sim, interessa. sim, interessa. Ok. Até espreito. Agora aquelas coisas das Battle Royals, Ok. não Eu vejo. percebo, sim. Eu Não percebo. vejo, eu sei que muitas vezes até. Sim. Eu até acho que, pelo que me vieram dizer, me tornei uma espécie de mime. Às vezes até mandam bocas aquela história da zebra macho, que eu disse uma vez. A história Pá, da não zebra meter no macho. fim. No fim. Mas eu não sei porque eu não vejo aquilo. ok, Vem-me sim. dizer, Ok, percebes? ok.
A única cena é no fim. E o Ultra, caralho. Pronto, Estás a ver a única sim, cena? eu acho que já vi isso escrito assim uma vez por outra. Ok. Para além de ti, quando o pod faz coisas também. Sim, Porque sim, o pod pega nestas entrevistas e faz Sim, o faz comentário. o react. Eu nem sei se não vai fazer desta. Sim. Não faço ideia. Pá, ele fez só uma até hoje, mas eu por acaso gostei. Foi do Ramon. Do Ramon, sim. Estás a ver? Mas pronto, sabes que o pod tem opiniões Eu muito cheguei a vincadas. perguntar ao pod. Então, e eu, por exemplo, quando ele fez do Salvador, até aí do Salvador vais fazer? Ele, não, desta não. Ok. E eu, pronto, era só para saber se vejo o do Fonso Ok, sim. ou se Que é vejo uma só forma a- bem interessante de ver estas entrevistas é no react. Sim, Ele sim, acaba sim. por me Eu tirar acho- views, porque eu se calhar também via, se visse alguém fazer o react, eu não via no react. Sim, que Então, foi como claro, eu fiz nesse é. caso. Yeah, Aí está a entrevista na íntegra, É, e mais sim, a sim. parte Yeah. dele, mas vale ver aí. Até eu preferi ver a entrevista no react do pod. Acredita, yeah. Mas pronto, ele pode fazer sempre que quiser, então, como é lógico, aliás, é lógico que pode também. Não, tem ele tinha direito. tinha mesmo de fazer um Sim. podcast para aproveitar aquele Sim. nome. Que foi o que eu fiz com Sim. a Rui View. A Rui View, eu fiz mais Sim, as sim. Rui Views para aproveitar o nome, porque achei que o nome Sim, aproveita. não era um nome para. Não podia desperdiçar este nome. Ok. Rui View. E aí, por isso é que eu comecei a fazer reviews Ok. que até tiveram algum impacto na altura. Sim, eu pelo- vi alguns. Sim. o Aliás, vi todos, acho eu. pod tinha mesmo de fazer o podcast. Claro. Era impossível não Impossível fazer. não fazer, não é? Exato. Ganda Ultra, pá, obrigadão. Eu sei que ficou muita coisa a me falar e que tu gostavas de ter falado, mas, man, nós não íamos sair daqui. Eu sei, Estás a ver? Tenta- E eu amanhã trabalho, ainda assim Tenta- tenho yeah, que yeah, levantar yeah, cedo. Nós não íamos sair daqui se desse para tudo, porque houve aqui perguntas que eu nem fiz e houve montes de coisas que tu não falaste. Vais ter que mostrar quais Estás a ver? Não, eram menos. E portanto iam muitas em seguimento de outras. Algumas meti em duas. Eu estou aqui a ver. Sim, algumas meti em duas. Esta estás a pergunta. ver? Sim, Sim, mas, ias perguntar esta. sim não, mas isto era só. Deixa resumir isto. Bem, depois da nossa parte é tudo. Olha, esta. Eles não estão a ver quais são. Não estão. Da nossa parte é tudo. Pá, obrigado por terem estado desse lado. Eu volto numa próxima. Eram Fiquem todas, bem. todas Fiquem- aquelas perguntas que ele fez eram boas. Fiquem bem. É o tempo. E não é o tempo lá de fora, é o tempo Yeah. cronológico. Cronológico. O de lá fora é também. Fiquem bem.